Como vencer pecados difíceis. Por Thomas Brooks, de 1608 a 1680. Traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Perguntas sérias e pesadas, respondidas de maneira clara e satisfatória. Quais são os remédios, meios ou ajudas especiais contra o afeto ou a manutenção de qualquer pecado especial ou peculiar, seja no coração ou na vida, contra o Senhor, ou contra a luz e convicção da consciência de um homem? Antes de chegar à resolução desta questão, pressuponho algumas coisas que podem abrir o caminho. Primeiro, quando o coração dos homens é sincero com Deus, quando não se entregam, nutrem ou mantêm qualquer transgressão conhecida em seus corações ou vidas contra o Senhor, podem, por motivos muito bons, alegar interesse salvador em Deus, em Cristo e na aliança da graça, apesar de suas corrupções. Prevalecerem contra eles, e com muita frequência os piores e os levarem em cativeiro. Mas agora, quando o coração de qualquer homem o condena por tê-lo enganado e com dolo com Deus neste ou naquele particular, ou por conivências ou piscadelas a qualquer transgressão conhecida que é mantida, seja em seu coração ou na vida contra o Senhor, e contra a luz de sua própria consciência, que ele não deixará ir, nem usar de verdade os meios pelos quais ela deve ser subjugada e mortificada. Não é de se esperar que essa pessoa possa ter alguma clareza ou satisfação quanto ao seu interesse em Cristo e a aliança da graça e seu direito às grandes coisas daquele outro mundo. Quando uma pessoa brinca com pecado, com armadilhas e iscas, e permite que uma liberdade secreta em seu coração peque, conivente em muitos trabalhos, e não se mortificando com diligentes esforços, embora estejam convencidos, ainda não são persuadidos a se levantar com toda a força contra os inimigos do Senhor, mas fazem sua obra negligentemente, o que é uma coisa amaldiçoada. E por isso, Deus lança essa pessoa em apuros, e deixa vagar no escuro, sem nenhuma visão, sentido ou garantia de seu gracioso estado ou interesse em Cristo, etc. Os israelitas deveriam perfeitamente erradicar os cananeus, mas porque o fizeram apenas pela metade, e não empregaram todo o seu poder e força contra eles, portanto Deus os deixou como espinhos nos olhos e como aguilhões nas ilhargas. Assim, quando homens que devem lutar com toda a força contra os pecados que combatem contra eles em seus corações e caminhos, e buscam a vitória ao máximo, até que seus inimigos espirituais venham a jazer mortos a seus pés. E no entanto, eles apenas brincam e fazem oposição esbelta contra seus pecados. Isso provoca Deus a se afastar e esconder deles a face reconciliada deles. É verdade que, quando os homens estão realmente em Cristo, eles não devem questionar seu estado nele, mas ainda assim uma consciência culpada será clamorosa e cheia de objeções, e Deus não lhe falará de paz até que seja humilhado a seus pés. Deus fará com que seus filhos mais queridos saibam que é uma coisa amarga brincar com o pecado. Agora, antes que eu estabeleça os remédios, permita-me mostrar a você o que é tolerar o pecado, ou quando se pode dizer que um homem se entrega ou aprecia, ou mantém qualquer transgressão conhecida em sua alma contra o Senhor. Primeiro, tolerar o pecado ou apreciá-lo, é fazer provisões diárias para ele. É dar-lhe o peito, alimentá-lo e nutri-lo, como pais carinhosos alimentam e nutrem a criança doente ou a criança querida. Deve ter o que quiser e fazer o que quiser, e não deve ser contrariada. Agora, quando os homens normalmente, habitualmente, comumente são estudiosos e trabalham para prover o pecado, então o pecado é tratado com indulgência por eles. Mas, em segundo lugar, quando o pecado é comum, habitualmente, doce e agradável para a alma, quando um homem sente prazer diário e se deleita com o pecado, então o pecado é tratado com indulgência. Em 2 Tessalonicenses 2 verso 12 você leu sobre aqueles que tiveram prazer na injustiça, Isaías 66 verso 3. E a alma deles se deleita em suas abominações, Provérbios 2 verso 14. Quem se alegra em fazer o mal, etc. Em terceiro lugar, quando os homens habitualmente se apoiam no pecado e pegam em armas na defesa do pecado, eles desafiam os mandamentos de Deus, os movimentos do Espírito, as verificações da consciência e as reprovações de Deus. Em quarto lugar, quando os homens normalmente, habitualmente, produzem uma sujeição silenciosa, livre, disposta e total à autoridade e aos mandamentos do pecado, então o pecado é tratado com indulgência. Aquele homem que é totalmente viciado e dedicado ao serviço do pecado, esse homem se entrega ao pecado. Agora, em nenhum desses sentidos, qualquer homem piedoso concede a alguém um pecado em sua alma. Embora o pecado viva nele, ele ainda não vive em pecado. Nem todo homem que tem licor nele está bêbado. Um filho de Deus pode cair em pecado, como uma ovelha cair na lama. Mas ele não faz e não pode se afundar no pecado, como o porco na lama. Ele também não pode continuar no caminho do pecado, como fazem os pecadores. Salmo 139, 24. Veja se há em mim algum caminho de maldade.
É claro que um comércio de pecado não é consistente com a verdade ou estado de graça. Jó 10 verso 7. Você sabe que eu não sou ímpio. Ele não diz: você sabe que eu não sou pecador ou você sabe que eu não pequei. Não. Pois o melhor dos santos é pecador, embora o pior e o mais fraco dos santos não seja iníquo. Todo cristão verdadeiro é um cristão renovado, e todo cristão renovado retira sua denominação de sua renovação, e não dos restos de corrupções nele. E, portanto, alguém assim pode muito bem olhar para Deus e dizer: Senhor, você sabe que eu não sou ímpio, fraquezas são imputáveis a mim, mas iniquidades não são imputáveis a mim. E certamente esse homem dá uma forte demonstração de sua própria retidão, que ousa apelar para o próprio Deus de que ele não é ímpio. Que nenhum homem piedoso faça, ou possa se entregar a qualquer curso, maneira ou comércio de pecado, fica assim evidente. Primeiro, ele não peca com permissão. Quando ele faz o mal, ele desaprova o mal que faz. Romanos 7 verso 15. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Às vezes, um cristão é jogado e levado pelo pecado antes que ele perceba ou tenha tempo para considerá-lo. Em segundo lugar, um homem piedoso odeia todo pecado conhecido. Salmo 119, verso 128. Eu odeio todo caminho falso. O verdadeiro ódio é contra todo tipo. Essa contrariedade ao pecado, que é de um cristão real, nasce de uma natureza ou princípio gracioso interior, e é assim para toda espécie ou tipo de pecado, e é inconciliável a qualquer pecado que seja. Como as contrariedades da natureza são para todo tipo, como a luz é contrária a todas as trevas e o fogo a toda a água. Do mesmo modo, essa contrariedade a todo pecado resultante do homem interior é universal para todo pecado. Quem odeia um sapo porque é um sapo, odeia todo sapo, e aquele que odeia um homem piedoso porque ele é piedoso, ele odeia todo homem piedoso, e assim, quem odeia o pecado porque é pecado, odeia todo pecado. Romanos 7 verso 15. O que eu quero fazer, não faço, mas o que odeio, isto faço. Terceiro, todo homem de Deus sinceramente deseja ter seus pecados não apenas perdoados, mas destruídos. Seu coração está alienado de seus pecados, e portanto, nada o servirá ou satisfará, a não ser o sangue e a morte de seus pecados. Isaías 2 verso 20 e 30 verso 22. Oséias 14 verso 8. Romanos 8 verso 24. Saul odiava Davi e buscava sua vida, e Amã odiava Mardoqueu e buscava sua destruição. Absalão odiou Amon e o matou. O apóstata Juliano odiava os cristãos e matou muitos milhares deles. A grande coisa que um cristão tem em seus olhos, em todos os deveres que realiza e em todas as ordenanças que realiza, é o sangue, a morte e a ruína de seus pecados. Quarto, todo homem piedoso geme sob o peso do pecado. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Nunca alguém gemeu mais para ser libertado de seu pesado fardo, do que um cristão geme para ser libertado do ônus do pecado. O fardo da aflição, o fardo da tentação, o fardo da deserção, o fardo da oposição, o fardo da perseguição e o do desprezo, não é nada comparado ao fardo do pecado. Em quinto lugar, todo homem piedoso combate e entra em conflito com todo pecado conhecido. Em toda alma graciosa há um conflito constante e perpétuo. A carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, embora o pecado e a graça não tenham nascido juntos, e embora o pecado e a graça nunca morram juntos, ainda que um crente viva neste mundo, eles devem viver juntos. E embora o pecado e a graça coabitem juntos, eles ainda estarão se opondo e entrando em conflito um com o outro. Em sexto lugar, todo coração gracioso ainda está clamando contra seus pecados. Ele clama a Deus para subjugá-los, ele clama a Cristo para crucificá-los, ele clama ao Espírito para mortificá-los, ele clama a ministros fiéis para se armarem contra eles, e ele clama aos cristãos sinceros, para que eles orem muito para que ele seja vitorioso sobre eles. Agora, certamente, é um sinal muito certo de que o pecado não conquistou o coração, o amor e o consentimento de um homem, mas cometeu um estupro em sua alma, quando ele clama amargamente contra seu pecado. É notável que, se a virgem arrebatada, sob a lei, clamava, ela era inocente. Certamente, os que clamam por seus pecados e que, para todo mundo, não se entregariam a um caminho de pecado, são sem culpa diante do Senhor. Aquilo em que um cristão não se entrega, ele não faz, no testemunho divino. Mas, sétimo, os propósitos e desígnios fixos de um homem piedoso são não pecar. Salmo 17, verso 3. Propus que minha boca não transgredisse, isto é, propus meu desígnio para não pecar. Embora eu tenha muitas falhas particulares, meu propósito geral é não pecar. Salmo 39, verso 1. Eu disse:
Observarei os meus caminhos, para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Sempre que um homem piedoso peça, peça contra o propósito geral de sua alma. Davi impôs uma lei na sua língua. Ele usa 3 palavras no primeiro e no segundo versos com o mesmo objetivo, que é como se ele dissesse em português simples: fiquei calado, fiquei calado, fiquei calado, e tudo isso para expressar como ele conteve sua paixão, para que não ofendesse com a língua. Embora um homem piedoso peque, ele ainda não tem a intenção de pecar, pois seus propósitos não são consagrados ao pecado. A santidade é a estrada dele, e como o próprio pecado é um desvio, também está além do seu caminho. O viajante honesto pretende seguir em frente, para que, a qualquer momento, ele não perca seu caminho e seu objetivo. Embora Pedro tenha negado a Cristo, ele não pretendia negar a Cristo. Sim, o propósito estabelecido de sua alma era antes morrer com Cristo do que negar a Cristo. Mateus 26, verso 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. 8º. As resoluções estabelecidas de um coração gracioso são para não pecar. Salmo 119, verso 106. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Embora as nações ao nosso redor adorem ídolos, seguiremos o Senhor nosso Deus para todo sempre. Jerônimo escreve sobre uma mulher corajosa que, estando em cima da estaca, incentivou seus perseguidores a fazerem o pior, pois estava decidida que preferia morrer a mentir. O príncipe de Conde sendo preso por Carlos IX da França e colocado à sua escolha. Primeiro, se ele iria à missa, ou segundo, ser morto, ou terceiro, sofrer prisão perpétua, respondeu: quanto ao primeiro, nunca farei, com a ajuda da graça de Deus, e quanto aos outros 2, faça o rei comigo que bem entender, pois estou muito bem assegurado. Que Deus fará tudo de melhor. Os céus cairão logo, disse William Flower ao bispo que tentou convencê-lo a salvar sua vida se retratando, pois não abandonarei a opinião e a fé em que estou, Deus me ajudando. Marcos Aretusius preferiu sofrer uma morte muito cruel do que dedicar um centavo para a construção de um templo de ídolos. Assim mesmo, Cipriano, a caminho de sua execução, quando o imperador disse: agora eu lhe dou espaço para considerar se você me obedecerá ao lançar um grão de incenso no fogo, ou será, portanto, miseravelmente morto. Não, diz ele, não preciso de deliberação no caso. Existem muitos milhares desses casos espalhados pela história. 9. Existe uma vontade sincera em toda a alma graciosa de se livrar de todo pecado. A graça salvadora faz com que um cristão esteja disposto a deixar seu pecado, como um escravo está disposto a deixar sua servidão, ou um prisioneiro, sua masmorra, ou um ladrão, suas correntes, ou um mendigo, seus trapos. Muitos dias eu procurei a morte com lágrimas, diz o abençoado Cooper, não por impaciência, desconfiança ou perturbação, mas porque estou cansado do pecado e com medo de cair nele. Veja como as filhas de Et até cansaram Rebeca de sua vida, Gênesis 27 verso 46. Então as corrupções internas tornam uma alma graciosa cansada de sua vida. Uma alma graciosa vê o pecado com um olhar tão invejoso quanto Saul olhou para Davi quando o espírito maligno estava sobre ele. Ó, diz Saul, que eu já estivesse completamente livrado desse Davi. E ó, diz uma alma graciosa, que eu já estivesse completamente livrada deste coração orgulhoso, deste coração duro, deste coração incrédulo, deste coração imundo, deste coração mundano, deste meu coração perverso. Em 10º lugar, todo homem de Deus lamenta seus pecados conhecidos, e se livra sinceramente de seus pecados conhecidos, como pode ser evidenciado em muitas dezenas de escrituras, Jó 7 verso 21, Salmo 51 verso 14, Oséias 2. 11º, toda alma graciosa se coloca principalmente, resolutamente, valentemente e habitualmente contra seus pecados especiais, seus pecados de constituição, seus pecados mais predominantes. Salmos 18 verso 23. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Certamente, o que é o pecado que aflige um homem piedoso é o seu fardo especial, não se deleita, mas lamenta. Não há pecado que lhe custe tanto sofrimento quanto aquele a que o temperamento de seu corpo ou as ocasiões de sua vida o levam. Aquele pecado em que ele encontra mais no coração, ele põe mais toda a alma contra. As Escrituras dão muita evidência de que Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, estava muito apto a cair no pecado de mentir. Ele usou muitos turnos ilegais. Lemos sobre ele muitas vezes vacilando dessa forma, quando ele estava em apuros. Mas é tão claro nas Escrituras que seu coração estava contra a mentira, certamente que o pecado é o maior fardo e sofrimento de um homem, do qual ele mais ora para ser libertado. Ó,
Com que sinceridade Davi orou para ser libertado do pecado da mentira. Salmo 119, verso 29. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. E como ele orava sinceramente contra a mentira, também a detestava com sinceridade. Verso 163. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Embora mentir fosse o pecado especial de Davi, ele ainda odiava e detestava, como fazia o próprio inferno. E ele nos diz como foi afetado, ou melhor, afligido por esse pecado, qualquer que fosse, que era sua iniquidade. Salmo 31.10 Minha vida é gasta com tristeza, e meus anos com suspiros. Minha força falha e meus ossos são consumidos, ou comidos por traças, como diz o hebraico. Aqui estão expressões profundas de um espírito perturbado. E por que tudo isso? Observe, ele lhe dá a razão disso no mesmo versículo. Por causa da minha iniquidade, como se ele tivesse dito, há uma corrupção vil que me assombra e persegue, que minha vida é gasta com pesar e meus anos com suspiros. Ele descobriu, ao que parece, seu coração correndo para algum pecado ou outro, que ainda estava tão longe de ser um pecado amado, um pecado íntimo, um pecado querido, que era a ruptura de seu coração e a fraqueza de seus ossos. Assim, Salmo 38 verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Não existe pecado contra o qual um coração gracioso esteja mais perfeitamente contra, do que contra seu pecado especial, pois por este pecado. Primeiro, Deus foi muito desonrado. Segundo, Cristo mais crucificado. Terceiro, o Espírito mais entristecido. Quarto, a consciência mais ferida. Quinto, Satanás é o mais vantajoso. Sexto, as misericórdias mais amarguradas. Sétimo, os deveres mais dificultados. Oitavo, os medos e dúvidas mais levantados e aumentados. Nono, as aflições mais multiplicadas. Em 10º lugar, a morte torna-se formidável e terrível. Portanto, ele rompe contra esse pecado com maior desprezo e aversão. O pecado especial de Efraim foi a idolatria. Oséias 4 verso 17. Ele achava que o ouro e a prata mais escolhidos do mundo não eram bons o suficiente para construir seus ídolos. Mas quando foi o dia do poder gracioso do Senhor sobre Efraim, ele não achou lugar ruim o suficiente para lançar seus ídolos mais escolhidos, como você pode ver comparando essas escrituras em conjunto. Oséias 14 verso 8, Isaías 2 verso 20 e 30 verso 22. A verdadeira graça fará um homem permanecer firme do lado de Deus, e trabalhar o coração para participar com ele contra os pecados que o atormentam, apesar de serem tão queridos quanto as mãos ou os olhos direitos. A verdadeira graça imporá as mãos aos pecados especiais de um homem e clamará ao céu: Senhor, crucifica-os, crucifica-os. Abaixos, abaixos, até o chão. Senhor, faça justiça rápida, faça justiça severa, faça justiça exemplar sobre esses meus pecados especiais. Senhor, corte raízes e galhos, que os tocos deste Dagon sejam quebrados em pedaços. Senhor, amaldiçoe esta figueira selvagem, para que nunca mais os frutos cresçam nela. Mas, 12º, não há tempo em que uma alma graciosa não possa dizer sinceramente com o apóstolo em Hebreus 13.18, ore por nós, pois nossa consciência é clara e queremos viver com honra em tudo o que fazemos. Corações graciosos tentam aquilo que eles não podem efetuar. Assim, Atos 24.16. E aqui me exercito, para ter sempre uma consciência livre de ofensa a Deus e aos homens, em todos os casos, em todos os lugares, por todos os meios e em todos os momentos. Um cristão sincero trabalha para ter uma boa consciência, sem ofensa a Deus e aos homens. Provérbios 16 verso 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva sua alma. Isto é o curso comum, habitual e constante de um homem correto, de se afastar do mal. Um viajante honesto pode sair da estrada e entrar em uma casa, uma floresta, um prado, mas seu trabalho, seus negócios, devem continuar na estrada. Assim, o negócio, o trabalho, de um homem reto é afastar-se do mal. É possível que um homem reto entre em um caminho pecaminoso ou toque em fatos pecaminosos, mas seu principal caminho, seu principal trabalho e negócio, é afastar-se da iniquidade. Como uma abelha pode pousar num cardo, mas seu trabalho é com as flores, ou como uma ovelha pode escorregar na terra, mas seu trabalho é pastar nas montanhas ou nos prados. Mas, 13º e último, Jesus Cristo é o único amado do verdadeiro cristão. Ele é o único amor do santo. Cantares 2 verso 3. Como uma macieira entre as árvores da floresta, é meu amante entre os moços. Tenho prazer em me sentar à sombra dele,
e seus frutos são doces para o meu paladar. Verso 8. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Verso 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Cantares 4 verso 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. 7 vezes, Cristo é chamado amado de sua esposa no 5º capítulo de Cantares, e 2 vezes no 6º capítulo, e 4 vezes no 7º capítulo e 1 vez no 8º capítulo. Neste livro de Cantares de Salomão, Cristo é chamado de amado da igreja 20 vezes. Talvez eu dirija muitas outras escrituras, mas, na boca de 20 testemunhas, você pode estar muito clara e plenamente satisfeito de que Jesus Cristo é o amado dos santos. Quando ao mártir holandês foi perguntado se ele não amava sua esposa e filhos, ele respondeu: todo mundo era um pedaço de ouro e, na minha mão para eliminar, eu daria para morar com minha esposa e filhos numa prisão, mas Cristo é mais querido para mim do que todos. Diz Jerônimo: se meu pai se postar diante de mim, e se minha mãe se apoiar em mim, e meus irmãos insistirem comigo, eu romperia com meus irmãos, derrubaria minha mãe e pisaria no pé de meu pai, para que eu me apegue mais rápido e mais perto de Jesus Cristo. Aquela virgem abençoada, sendo condenada pelo cristianismo ao fogo, e tendo sua propriedade e vida oferecida a ela se ela adorasse ídolos, gritou: que o dinheiro pereça e a vida desapareça, Cristo é melhor que tudo. O amor fez Jerônimo dizer: ó, meu Salvador, você morreu por amor a mim, um amor mais doloroso que a morte, mas para mim uma morte mais amável que o próprio amor. Não posso viver sem amar você e ficar longe de você. Henry Voice disse: se eu tivesse 10 cabeças, todas elas deveriam ser cortadas por amor a Cristo. John Ardley, mártir, disse: se todos os cabelos da minha cabeça fossem homens, todos deveriam sofrer pela fé em Cristo. Inácio disse: que fogo, cremalheiras, polias, sim, e todos os tormentos do inferno venham sobre mim, apenas para que eu possa ganhar a Cristo. Quando perguntado a George Carpenter se ele não amava sua esposa e filhos, quando todos choraram diante dele, respondeu: minha esposa e meus filhos são mais queridos para mim do que toda a Baviera, mas, pelo amor de Cristo, eu não os conheço. Ó Senhor Jesus, disse Bernard, amo-te mais do que todos os meus bens e amo-te mais do que todos os meus amigos. Sim, amo-te mais do que a mim mesmo. Agostinho diz que de bom grado passaria pelo inferno por amor a Cristo. Outro diz: ele preferia estar na sua chaminé com Cristo, do que no céu sem ele. Outro grita: prefiro ter um Cristo a 1000 mundos. Por tudo que é mais evidente que Jesus Cristo é o mais amado dos santos, e não este ou aquele pecado. Agora, com esses 13 argumentos, fica mais claro que nenhum cristão gracioso se dedica ou pode se entregar a qualquer comércio, curso ou maneira de pecar. Sim, por esses 13 argumentos, é mais evidente que nenhum homem piedoso tem, ou pode ter, qualquer pecado amado, qualquer pecado querido, embora muitos ministros dignos, tanto em suas pregações quanto em seus escritos, façam muito barulho sobre os pecados amados dos santos. Concordo prontamente que todas as pessoas não regeneradas têm seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos, mas que nenhum desses pecados é exigível dos regenerados é suficientemente demonstrado pelos 3 argumentos citados pela última vez. E que isso fosse sabiamente e seriamente considerado, tanto por ministros quanto por cristãos. Não há pecado conhecido do qual um homem piedoso não se incomode, e do qual ele não se livraria. Há tanta diferença entre o pecado em uma pessoa regenerada e em uma pessoa não regenerada, quanto entre o veneno em um homem e o veneno em uma serpente. O veneno no corpo de um homem é mais ofensivo e pesado, e ele usa prontamente todas as artes e antídotos para expulsá-lo e se livrar dele, mas o veneno em uma serpente está em seu lugar natural e é muito agradável e prazeroso. Da mesma forma, o pecado em um homem regenerado é muito ofensivo e oneroso, e ele usa prontamente todos os meios sagrados e antídotos para expulsá-lo e se livrar dele. Mas o pecado da pessoa não regenerada é muito querido e agradável, estando em seu lugar natural. Um homem piedoso ainda entra em protesto contra o pecado. Uma alma graciosa, enquanto comete pecado, odeia o pecado que comete. Ó senhores! Há uma vasta diferença entre um pecado assolador e um pecado amado, um pecado querido, um pecado íntimo. Noé cometeu pecado, e Ló cometeu pecado, e Jacó cometeu pecado, e Jó cometeu pecado, e Davi cometeu um pecado que era o seu pecado que mais o atormentava, mas nenhum deles teve algum pecado que era seu pecado amado, íntimo e querido.
Essa passagem em Jó 31, verso 33 é observável. Cobri meu pecado como os outros, escondendo minha culpa em meu coração? Observe que neste texto, enquanto Jó chama um pecado ou outro de sua iniquidade, ele nega que tenha tido algum pecado amado, pois diz: eu escondi no meu peito, eu mostrei algum favor, eu amei ou nutri, ou mantive quente no meu seio. Oh, não, eu não o fiz. Um homem piedoso pode ter muitos pecados, mas ele não tem um pecado amado, um pecado íntimo, um pecado querido. Ele pode ter algum pecado em particular, ao qual a parte não regenerada de sua vontade pode se inclinar fortemente, e ao qual suas afeições não mortificadas podem acabar violentas, mas ele não tem nenhum pecado ao qual tenha boa vontade ou que tenha real desejo de se apegar a ele. Observe, que pode ser chamado modo particular de pecar de um homem, que ainda não podemos chamar de seu pecado amado, seu pecado íntimo, seu pecado querido, pois pode ser sua maior dor e tormento, e pode custar-lhe mais tristeza e lágrimas do que todo o resto de seus pecados. Pode ser um poder tirano usurpador sobre ele, quando não é o deleite e o prazer de sua alma. Um homem piedoso pode estar mais propenso a cair em um pecado em particular do que em outro. Pode ser paixão, ou orgulho, ou medo servil, ou mundanismo, ou hipocrisia, ou isso ou aquilo, ou outra vaidade. Ainda não são esses seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos, pois estes são os inimigos que ele odeia e abomina. Estes são os grandes inimigos contra os quais ele ora, queixa-se e lamenta. Cristo é o amado da alma de um cristão. Cristo, e não esse ou aquele pecado, é o chefe dos 10.000 para uma alma graciosa, e, ainda assim, alguma corrupção ou outra em particular pode mais frequentemente piorar um crente e levá-lo em cativeiro, mas então o crente clama mais contra esse pecado particular. Ó, diz ele, está é a minha iniquidade. Este é o Saul, o faraó que sempre busca o sangue da minha alma. Senhor, deixe este Saul cair pela espada do seu espírito. Deixe esse faraó ser afogado no mar vermelho do sangue de seu filho. Ó senhores, é um ponto de grande importância para as almas graciosas entenderem a vasta diferença que existe entre um pecado amado e esse ou aquele pecado em particular, tiranizando-os violentamente, pois isso é muito certo. Quem se entrega livre, voluntariamente, alegremente, habitualmente, ao serviço de qualquer desejo ou pecado em particular, está no estado de natureza, sob ira e no caminho da eterna ruína. Agora, um pouco para mostrar a vaidade, a loucura e a falsidade dessa opinião que é recebida e comumente declarada por ministros e cristãos, ou seja, que toda pessoa piedosa tem seu pecado amado, seu pecado íntimo, seu pecado querido, séria e frequentemente, considere um dos seguintes detalhes. Primeiro, que essa opinião não se baseia em escrituras claras, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Em segundo lugar, essa opinião que está sendo considerada contraria todos os 13 argumentos já alegados, e todas as dezenas de escrituras claras pelas quais esses argumentos são confirmados. Em terceiro lugar, esta opinião que está agora em consideração tem uma grande tendência a endurecer e fortalecer os homens maus em seus pecados, pois quando ouvirem e lerem que os santos, os amados de Deus, têm seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos, que inferências eles não estarão prontos para fazer? O que eles chamam de santos? Onde eles são melhores que nós? Temos nossos pecados amados? Eles também. Temos nossos pecados íntimos? Eles também. Temos nossos pecados queridos? Eles também. Eles têm seus pecados amados, e ainda são amados por Deus. E por que não nós? Os santos têm seus pecados amados, e ainda assim Deus é bondoso com eles. E por que não para nós também? Os santos têm seus pecados amados, mas Deus os salvará. E por que então devemos acreditar que Deus nos amaldiçoará? Os santos têm seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos, e, portanto, certamente eles não devem ser tão queridos, e altamente valorizados e muito honrados como os ministros nos fazem acreditar. Os santos têm seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos, e, portanto, é apenas dar conta e chamá-los de hipócritas, enganadores, dissimuladores, que fingem que têm muito amor a Deus, amor a Cristo, amor à sua palavra e amor aos seus caminhos. E ainda por tudo isso eles têm seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos. Quarto, se Cristo é realmente o amado dos santos, então o pecado não é o amado deles. Mas Cristo é o amado dos santos, como anteriormente provei claramente, e, portanto, o pecado não é o amado. Um homem também poderia servir a dois senhores, assim como a dois amados, a saber, um Cristo amado e um desejo amado. Em quinto lugar, aquelas graças sobrenaturais ou as qualidades divinas que são infundidas na alma na primeira conversão são contrárias a todo pecado e opostas a todo pecado, e envolvem o coração contra todo pecado,
e, portanto, uma pessoa convertida não pode ter pecado amado, pecado íntimo, pecado querido. Em sexto lugar, essa opinião pode encher muitos cristãos fracos de muitos medos, dúvidas e ciúmes desnecessários sobre suas condições espirituais e eternas. Os cristãos fracos são muito propensos a raciocinar assim. Certamente minha conversão não é sólida, meu estado espiritual não é bom, meu coração não está bem com Deus, uma obra salvadora nunca me foi passada no poder, temo não ter a raiz da questão em mim, temo nunca ter sofrido uma mudança completa, temo nunca ter sido efetivamente chamado das trevas para sua maravilhosa luz, temo nunca ter sido ainda esposado por Cristo. Uma das primeiras obras do Espírito sobre a alma é a divisão entre o coração por sua habitação e a alma. Temo que, uma brecha total entre todo pecado e a alta profissão, é uma dissolução da antiga liga que tem estado entre o pecador e seus pecados. Temo a execução daquela sentença seus desejos amados. Afasta-te de mim. Uma das primeiras obras do Espírito é fazer um homem considerar todos os seus pecados como uma opinião muito repugnante ao sincero maiores inimigos, pois o arrependimento pecados como inimigos envolve um odiá-los e detestá-los como inimigos, uma detestação como inimigos, uma separação e um afastamento contra eles como pecados. Sem exceção, o verdadeiro arrependimento é uma mudança de todo pecado, sem nenhuma reserva ou exceção. Nunca se arrependeu verdadeiramente de nenhum pecado, aquele cujo coração não está voltado contra todo pecado. O verdadeiro penitente lança fora todos os trapos do velho Adão. Ele deve derrubar todas as pedras do edifício antigo. Ele não deixará uma buzina nem um casco para trás. As razões para abandonar o pecado são universalmente vinculativas a uma alma penitente. Existem as mesmas razões para um homem penitente se afastar de todo pecado, assim como há para ele se afastar de qualquer pecado. Você se afasta deste ou daquele pecado porque o Senhor o proibiu. Porque, no mesmo fundamento, você deve se desviar de todo pecado, pois Deus proibiu todo pecado, assim como este ou aquele pecado em particular. Existe a mesma autoridade que proíbe ou comanda em todos, e se a autoridade de Deus assombrar um homem por um pecado, ele o assombrará por todos. Quem se livra de qualquer pecado, porque é uma transgressão da santa e justa lei de Deus, se converterá de todo pecado na mesma conta. Aquele que se afasta de qualquer pecado, porque é uma desonra a Deus, uma censura a Cristo, um pesar ao Espírito, uma ferida à religião, etc., pelos mesmos motivos, se afastará de todo pecado. Pergunta: em que consiste uma verdadeira conversão penitencial de todo pecado? Resposta: nessas 6 coisas. Primeiro, na alienação e aversão interior e afastamento da alma do amor e do gosto de todo pecado, e de toda sujeição livre e voluntária ao pecado, o coração está cheio de ódio e detestação de todo pecado. Salmo 119, versos 104 e 128, como aquilo que é mais contrário a toda bondade e felicidade. Em segundo lugar, na detestação da vontade e no ódio de todo pecado. Quando a própria inclinação da vontade é posta contra todo pecado, e se opõe e cruza todo pecado, e aposta sobre a ruína e a destruição de todo pecado, então o penitente se desvia de todo pecado. Romanos 7, versos 15, 19, 21 e 23, Isaías 30, verso 22, Oséias 14, verso 8. Quando a vontade se apoia em tais termos de desafio com todo pecado, de modo que nunca entrará em uma liga de amizade com nenhum pecado, então a alma é desviada de todo pecado. Nota do tradutor: a aversão e rejeição ao pecado cresce no crente à medida que ele amadurece espiritualmente e sua compreensão quanto àquilo que o pecado é de fato aumenta consideravelmente. Ele passa então a sentir e a entender o quanto qualquer pecado é uma terrível rebelião a um Deus que é todo amor, bondade, longanimidade, misericórdia, justiça. Um Deus perfeito em todos os seus atributos, e que é paciente e disposto para nos perdoar, salvar e purificar de todos os nossos pecados. Quão monstruoso seria permanecer no pecado tendo uma vez sido constrangido pelo amor do Espírito Santo que é derramado em nosso coração, e pela disponibilização de toda a graça que é necessária para vencermos o pecado. Terceiro, no julgamento de afastar-se de todo pecado, desaprovando e condenando todo pecado, Romanos 7, verso 15. Diz o julgamento de um cristão: o pecado é o maior mal de todo o mundo. O pecado é a única coisa que Deus abomina. O pecado levou Jesus Cristo à cruz. O pecado amaldiçoa as almas. O pecado fecha o céu. O pecado lançou os fundamentos do inferno. O pecado é o espinho picante nos meus olhos, a flecha mortal do meu lado, a espada de 2 gumes que feriu minha consciência e matou meus confortos, e fez separação entre Deus e minha alma. O pecado é o que impediu minhas orações, e amargou minhas misericórdias, e pôs uma picada em todas as minhas cruzes, e, portanto, não posso deixar de desaprovar e condená-lo à morte, sim, ao inferno, de onde veio. Quarto, no propósito e resolução da alma. A alma sinceramente intencionada e decidida a nunca mais desejar, intencionalmente ou perversamente,
a transgredir mais, Salmo 17 verso 3. O propósito geral e a resolução do meu coração não é transgredir. Embora falhas particulares possam me atender, ainda assim minhas resoluções e propósitos estão firmemente estabelecidos contra o mal. Salmo 39 verso 1. O verdadeiro penitente sustenta seus propósitos e resoluções para evitar o pecado e manter-se perto de Deus, embora ele não possa em tudo e em todos os momentos cumprir seus propósitos e resoluções, etc. Mas, quinto, nos desejos sinceros e cuidadosos esforços da alma em abandonar todo pecado e livrar-se de todo pecado, Romanos 7 verso 22 e 23. Você sabe que quando um pai prudente, terno gentil vê seu filho falhar e fica aquém daquilo que ele lhe ordena que faça, ainda sabendo que os desejos e esforços da criança são de agradá-lo e servi-lo, ele não será severo, rígido, amargo ou severo com ele, mas o poupará e exercitará muita ternura e indulgência em relação a ele. E Deus, cujas misericórdias alcançam acima dos céus, e cujas compaixões são infinitas, e cujo amor é como ele, se comportaria pior com seus filhos do que pais gentis com seus filhos? Certamente não. A indulgência paternal de Deus aceita a vontade da obra, Hebreus 13 verso 18, 2 Coríntios 8 verso 12. Certamente, um homem doente não está mais desejoso de se livrar de todas as suas doenças, nem um prisioneiro a ser libertado de todas as suas correntes, do que o verdadeiro penitente deseja se livrar de todos os seus pecados. Sexto e último. No declínio comum e ordinário, evitando todas as ocasiões conhecidas de pecado, sim, e todas as tentações, provocações, induções e tentações ao pecado, etc. Essa lei real, 1 Tessalonicenses 5 verso 22, abstenha-se de toda aparência de mal, é uma lei que é muito preciosa aos olhos do homem penitente, e geralmente fica aquecida no coração do homem penitente, de modo que ele a siga em seu curso normal, e você o achará muito pronto para evitar e ter vergonha da própria aparência do pecado, das próprias demonstrações e sombras do pecado. Jó fez um pacto com os olhos, Jó 31 verso 1, e José não quis dar ouvidos à sua ousada, para estar com ela, Gênesis 39 verso 10. E Davi, quando ele mesmo, não sentaria com pessoas vãs, Salmo 26 versos 3 a 5. Agora, um verdadeiro desvio penitencial de todos os pecados está nestas 6 coisas. E, portanto, você precisaria olhar a seu redor. Pois, se houver um único caminho de iniquidade em que você ande, e que você está decidido a não abandonar, você não é um verdadeiro penitente, e certamente perderá sua alma e ficará infeliz para sempre. Em oitavo lugar, esta opinião que está agora em consideração é uma opinião que rejeitará excessivamente muitos preciosos cristãos e os fará abaixar a cabeça, especialmente em 4 dias. 1. No dia da calamidade comum. 2. No dia da aflição pessoal. 3. No dia da morte. 4. No grande dia da prestação de contas. Primeiro, em um dia de calamidade comum, quando a espada é embebedada com o sangue dos mortos, ou quando a peste enfurecida coloca milhares de montão sobre montão, ou quando pragas e outras doenças carregam centenas todas as semanas para sua última morada. Agora a lembrança dos pecados amados de um homem, seus pecados íntimos, seus pecados queridos, se um santo estivesse, estará muito apto a encher sua alma de medos, temores e perplexidades. Certamente agora Deus se encontrará comigo, agora Deus se vingará de mim por meus pecados amados, meus pecados íntimos, meus pecados queridos. Que coisa justa é isso com Deus, por causa de meus desejos amados, para me varrer para longe por esses julgamentos abrangentes que estão no exterior na terra. Pelo contrário, quão doce e confortável é uma coisa, quando em um dia de calamidade comum, um cristão pode apelar a Deus e à consciência, que, embora ele tenha muitas fraquezas e enfermidades, ele ainda tem nenhum pecado amado, nenhum pecado íntimo, nenhum pecado querido, que Deus ou a consciência podem cobrar dele. Essa consideração pode ser como a vida dos mortos para um cristão gracioso, no meio de todas as calamidades comuns que o cercam e que o ameaçam a cada hora. Segundo, no dia das aflições pessoais, quando a vara de ardor está sobre ele, e Deus escreve coisas amargas contra ele, quando a mão do Todo-Poderoso tocou em seu nome, estado, familiares, etc. Agora a lembrança dos pecados amados de um homem, seus pecados íntimos, seus pecados queridos, se um santo tivesse tais pecados, será como escrita na parede, Dan 5. 5,6. Isso fará com que seu semblante seja mudado, seus pensamentos sejam perturbados, suas articulações sejam afrouxadas e seus joelhos sejam arremessados um contra o outro. Agora um cristão estará pronto para concluir. São meus pecados amados, meus pecados íntimos, meus pecados queridos, que fizeram Deus colocar esse cálice amargo na minha mão e que provocaram a me irritar e para beber absinto. Lamentações 3 verso 19.
Considerando que, pelo contrário, quando um homem está sujeito a todas as suas provações pessoais, embora sejam muitas e grandes, ainda pode erguer a cabeça e apelar a Deus e à consciência, que, embora ele tenha muitas fraquezas e enfermidades pecaminosas penduradas nele, nem Deus nem a consciência podem cobrar dele quaisquer pecados amados, pecados íntimos, pecados queridos. Uma consideração como essa ajudará um homem a suportar com bravura, doçura, alegria, paciência e contentamento, sob a mão mais pesada e aflitiva de Deus, como é evidente nesse grande exemplo de Jó. Quem foi tão afligido como Jó? E, no entanto, nenhum pecado amado, nenhum pecado íntimo, nenhum pecado querido havia sendo imputável a ele por Deus ou pela consciência. Jó 10 verso 7 e 31 verso 33. Quão bravamente, docemente e cristamente Jó suporta essas tristes mudanças e terríveis providências que teriam quebrado o coração de milhares de homens, sobre quem Deus e a consciência poderiam cobrar pecados amados, pecados íntimos, pecados queridos. Mas, em terceiro lugar, no dia da morte. A morte é o rei dos terrores, como Jó fala, e o terror dos reis, como fala o filósofo. Quão terrível será esse rei dos terrores para aquele homem sobre quem Deus e a consciência podem cobrar pecados amados, pecados do peito, pecados queridos. É certo que, quando um homem perverso morre, todos os pecados que ele cometeu não o entristecem e aterrorizam, o entristecem e afundam, e criam nele horrores e terrores e o colocam em tal situação, sentindo-se em um inferno destilado, como seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos. E se os santos tivessem seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos, que inferno de horror e terror esses pecados gerariam em suas almas, quando eles se deitarem em uma cama moribunda. Mas agora, quando um filho de Deus se deitar em uma cama moribunda, e puder dizer: Senhor, você sabe, e consciência, você sabe, que, embora eu tenha tido muitas e grandes falhas, ainda não há pecados amados, nem pecados do peito, nem pecados queridos, que são imputáveis a mim. 1. Que não há pecado conhecido que eu não odeie e abomine. 2. Que não há pecado conhecido com o qual eu não lute e não entre em conflito. 3. Que não há pecado conhecido pelo qual eu não sofra e lamente. 4. Que não há pecado conhecido do qual eu não me livraria atualmente, livre, voluntariamente e de coração. 5. Que não há pecado conhecido, do qual eu não, em alguma medida fraca, me esforce no uso de meios santos, para ser libertado. 6. Que não há pecado conhecido, cuja efetiva subjugação e mortificação não administrariam matéria da maior alegria e conforto para mim. Agora, quando Deus e consciência absolverão um homem em um leito moribundo de pecados amados, de pecados íntimos, de pecados queridos, quem pode expressar a alegria, o conforto, a paz, o apoio com que tal absolvição preencherá um homem? 4. No dia do julgamento, os próprios pensamentos daquele dia, que para muitos, são mais terríveis que a própria morte. Os cristãos cativados sob o poder dessa opinião, a saber, que os santos têm seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos, esses não podem deixar de temer e tremer muito para aparecer com pavor diante do tribunal de Deus. Dizem corações tão pobres. Como poderemos responder por nossos pecados amados, íntimos, queridos? Quanto a enfermidades, fraquezas e loucuras que nos acompanharam, podemos implorar a Deus e dizer-lhe: Senhor, quando a graça é fraca, as corrupções são fortes, as tentações são grandes, e o teu Espírito se retira, e nos afastamos de nossa vigília, somos derrotados e cativados. Mas agora, quando um pobre filho de Deus pensa no dia da contabilidade, e é capaz, pela graça, de dizer: Senhor, embora não possamos nos livrar de enfermidades e de muitas fraquezas pecaminosas, mas podemos sinceramente apelar para você e nossas consciências, que não temos pecados amados, nem pecados íntimos, nem pecados queridos. Com que conforto, confiança e ousadia esses pobres corações erguem a cabeça no dia da prestação de contas, quando um cristão pode pleitear essas 6 coisas perante um tribunal, que ele pleiteava no terceiro particular, quando se deitava sobre uma cama moribunda. Como seus medos desaparecerão, e como suas esperanças e seu coração reviverão, e quão confortável e corajosamente ele estará diante de um tribunal. Mas, em nono lugar, essa opinião, que está sendo considerada, tem uma tendência muito grande a desencorajar e amortecer o coração dos cristãos para os mais nobres e espirituais deveres da religião, a saber: 1. Louvor a Deus. 2. Prazer em Deus. 3. Alegria em Deus. 4. Admiração de Deus. 5. Ter pleno contentamento e satisfação em Deus. 6. Testemunhar de Deus, sua verdade, suas ordenanças e caminhos. 7. Para autojulgamento e autoexame.
8. Para confirmação de seu chamado e eleição. Não consigo ver com que consolo, confiança ou coragem essas almas podem se aplicar a esses 8 deveres, que estão sob o poder dessa opinião, a saber, que os santos têm seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos. Mas agora, quando um cristão é limpo, e ele pode se limpar, como todo cristão sincero, de pecados amados, de pecados íntimos, de pecados queridos, como é que ele está na vantagem de cair com todos os 8 deveres mencionados anteriormente? Mas, 10º e, finalmente, esta opinião que está agora em consideração tem uma grande tendência a desencorajar multidões de cristãos de virem à mesa do Senhor. Eu desejaria saber com que consolo, com que confiança, com que esperança, com que expectativa do bem de Deus, ou do bem da ordenança, essas almas podem aproximar-se da mesa do Senhor, que se encontra sob o poder dessa opinião ou persuasão, que eles carregam consigo seus pecados íntimos, seus pecados amados, seus pecados queridos. Como essas almas podem esperar que Deus as encontre na ordenança e abençoe a ordenança para elas? Como essas almas podem esperar que Deus faça essa grande ordenança para fortalecê-las, confortá-las, revigorá-las, confirmá-las e enriquecê-las? Como essas almas podem esperar? Mas quando o povo de Deus se aproxima da mesa do Senhor e pode apelar a Deus, embora eles tenham muitas falhas pecaminosas e enfermidades pendendo sobre eles não têm pecados amados, nem pecados íntimos, nem pecados queridos continuando com eles. Com que conforto e confiança eles podem esperar que Deus faça dessa grande ordenança uma bênção para eles e que, com o tempo, todos aqueles fins gloriosos para os quais essa ordenança foi designada sejam realizados neles e sobre eles. Agora, por esses 10 argumentos, você pode ver a fraqueza e a falsidade, sim, a natureza perigosa dessa opinião que muitos homens dignos há tanto tempo pregaram, mantiveram e imprimiram ao mundo, a saber, que os santos têm seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos. Nem me pergunto que deveriam estar tão tristes nesse particular, quando considero como os homens são adequados para receber as coisas por tradição, sem levar as coisas a um exame rigoroso, e quando considero as estranhas definições de fé que muitos homens famosos e dignos deram, tanto em seus escritos quanto em suas pregações, e quando considero que barulho poderoso muitos homens famosos fizeram sobre os preparativos legais, antes que os homens pretendam se aproximar de Cristo ou desistir de uma aliança de casamento com Cristo, a maioria deles exigindo que os homens sejam melhores cristãos antes de virem a Cristo, do que geralmente provam depois de implantados em Cristo, etc. Agora, embora eu tenha dito o suficiente, suponho, para adormecer a opinião que foi considerada pela última vez, a saber, que os santos têm seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos, ainda para um final deste discurso, tenho por premissa comigo estas 5 coisas. Primeiro, que todas as pessoas não convertidas têm seus pecados amados, seus pecados íntimos, seus pecados queridos. O amado, o do peito, o pecado querido dos judeus era idolatria. O amado, o do peito, o pecado querido dos coríntios era impureza, devassidão. 1 Coríntios 6 versos 15 e 20. O dos cretenses era mentira. Tito 2 verso 12. O pecado amado de Jeroboão era idolatria, e o de Caim era inveja, e o de Corá era indiferente, e o de Esaú era profanação, e o de Ismael zombaria, e o de Balaão era ambição. O de Simeão e Levi era traição, o de Manassés era crueldade, e o de Nabucodonosor era orgulho, e o de Herodes era impureza, e o de Judas era cobiça. E o pecado do jovem naquele capítulo 19 de Mateus era o amor ao mundo. Segundo, pressuponha isso comigo, que os eleitos de Deus, antes de sua conversão, tiveram seus pecados amados. O pecado amado de Manassés foi crueldade, e o de Efraim, antes da conversão, era idolatria, Oséias 4 verso 17. E o de Zaqueu antes da conversão era uma atitude mundana e enganava os outros. E o de Paulo, antes da conversão, era perseguição. E o do carcereiro, antes da conversão, era crueldade. E o de Maria Madalena, antes da conversão, era devassidão e impureza, etc. Em terceiro lugar, pressuponha isso comigo, ou seja, que, após a conversão, não há pecado em que o coração de um cristão seja mais sério, mais frequentemente, mais resolutamente e mais totalmente oposto ao que antes era o seu desejo amado. O ódio, detestação e indignação de uma pessoa convertida irrompe e se descobre mais contra esse pecado, que já foi um pecado amado, um pecado íntimo, um pecado querido. Seu cuidado, seu medo, seu ciúme, sua vigilância são mais exercidos contra o pecado que outrora era o queridinho de sua alma. A pessoa convertida vê esse pecado como um velho inimigo, ele vê esse pecado como o pecado pelo qual Deus foi mais desonrado, e sua própria consciência mais escravizada, e sua alma imortal mais ameaçada e Satanás mais favorecido, Oséias 14 verso 8,
Isaías 2 verso 20 e 30 verso 22. E a experiência de todos os cristãos confirma essa verdade. Em quarto lugar, após a conversão, um cristão se esforça para ser o mais eminente naquela graça específica que é mais contrária e oposta àquele pecado que já foi seu pecado amado, seu pecado íntimo, seu pecado querido. O pecado de amados Zaqueu era ser mundano e fraudador, mas, sendo convertido, ele trabalha para se destacar na restituição e na liberalidade. O pecado amado do carcereiro foi severidade e crueldade, mas, convertido, ele trabalha para se destacar em piedade e cortesia. O pecado amado de Paulo era perseguição, mas, convertendo-se, quão poderosamente ele se esforça para converter almas, edificar almas, fortalecer almas e estabelecer almas, e encorajar almas nos caminhos da igreja. Senhor, ele lhe dá por sua própria mão, que ele trabalhou mais abundantemente do que todos eles. O pecado amado de Agostinho, seu pecado íntimo, seu pecado querido, antes de sua conversão, era devassidão e impureza. Mas, quando ele se converteu, era muito cuidadoso e vigilante para armar-se contra esse pecado e evitar todas as tentações e ocasiões que pudessem levar a ele. Se o amado pecado de um homem, antes da conversão, for mundanismo, depois da conversão, ele trabalhará acima de tudo para se destacar na mente celestial. Ou se seu pecado amado tiver sido orgulho, então ele trabalhará acima de tudo para se destacar em humildade. Ou se seu pecado amado foi intemperança, então ele trabalhará acima de tudo para se destacar em temperança e sobriedade. Ou se seu pecado amado tiver sido devassidão e impureza, então ele trabalhará acima de tudo para se destacar em toda castidade e pureza. Ou se o seu pecado amado foi oprimir os outros, então ele trabalhará acima de tudo para se destacar em piedade e compaixão pelos outros. Ou se o seu pecado amado foi hipocrisia, então ele trabalhará acima de tudo para se destacar com sinceridade, etc. Em quinto lugar, embora nenhum homem piedoso, embora nenhum cristão gracioso sincero tenha algum pecado amado, ainda não há homem piedoso, não há alma graciosa sincera, que não tenha algum pecado ou outro para o qual são mais propensos do que a outros. Todo cristão real tem sua inclinação para um tipo de pecado, e não para outro, o que pode ser chamado de pecado especial, pecado peculiar ou iniquidade própria, como Davi fala no Salmo 18 verso 23. Agora, o principal poder da graça e da retidão é visto e exercido principalmente na guarda de um homem de sua iniquidade. Agora, pode surgir aquele especial, aquele assédio, aquele pecado peculiar, ao qual uma alma graciosa pode ser mais propensa e viciada. Do temperamento e constituição de seu corpo. A tese e a constituição do corpo de um homem podem ser um instrumento mais preparado para um vício do que para outro. Ou 2. Pode surgir de seu chamado particular. Os cristãos têm chamados distintos e particulares que os inclinam a pecados específicos. Por exemplo, o chamado do soldado coloca em rapina e violência. Lucas 3 verso 14. Não faça violência a ninguém. E o chamado do comerciante o coloca mentindo, enganando e exagerando. E o chamado do ministro o coloca lisonjeando com os ricos e grandes de sua paróquia, e agradando o resto falando de coisas tranquilas, Isaías 30 verso 10, e costurando travesseiros sob os cotovelos, Ezequiel 13 versos 18 e 20. E os empregos dos magistrados e juízes os expõem à opressão, suborno, injustiça, etc. Se os cristãos não estão muito vigilantes, seus próprios chamados e ofícios podem ser uma armadilha muito grande para suas almas. Ou 3. Pode surgir de seu estado exterior e condição neste mundo, seja ele um estado de prosperidade ou um estado de adversidade, ou se ele está em um estado de casamento ou de solteiro. Muitas vezes, o estado exterior e a condição de um homem neste mundo exercem forte influência sobre ele, inclinando-o a este ou aquele pecado em particular, o que melhor se adequa à sua condição. Ou 4. Pode surgir de idades distintas e peculiares, pois é certo que idades distintas e peculiares inclinam fortemente as pessoas a pecados distintos e peculiares. A juventude se inclina à devassidão e prodigalidade, e a maturidade se inclina a orgulho e ambição, e a velhice se inclina à cobiça e irritabilidade. A experiência comum nos diz que muitas vezes a imoralidade sexual é a queridinha do pecador em sua juventude, e o mundanismo seu queridinho na época de sua idade madura. E sem controvérsia, as idades distintas e peculiares dos cristãos podem incliná-los mais fortemente a este ou aquele pecado do que a qualquer outro. Ou 5. Pode surgir dessa maneira distinta e particular de criação e educação que ele teve. Segundo, pressuponha isso comigo, que os eleitos de Deus, antes de sua conversão, tiveram seus pecados amados. O pecado amado de Manassés foi crueldade, e o de Efraim, antes da conversão, era idolatria, Oséias 4 verso 17. E o de Zaqueu antes da conversão era uma atitude mundana e enganava os outros,
e o de Paulo, antes da conversão, era perseguição, e o do carcereiro, antes da conversão, era crueldade, e o de Maria Madalena, antes da conversão, era devassidão e impureza, etc. Em terceiro lugar, pressuponha isso comigo, ou seja, que, após a conversão, não há pecado em que o coração de um cristão seja mais sério, mais frequentemente, mais resolutamente, mais totalmente oposto ao que antes era o seu desejo amado. O ódio, detestação e indignação de uma pessoa convertida irrompe e se descobre mais contra esse pecado, que já foi um pecado amado, um pecado íntimo, um pecado querido. Seu cuidado, seu medo, seu ciúme, sua vigilância são mais exercidos contra o pecado que outrora era o queridinho de sua alma. A pessoa convertida vê esse pecado como um velho inimigo, ele vê esse pecado como o pecado pelo qual Deus foi mais desonrado, e sua própria consciência mais escravizada, e sua alma imortal mais ameaçada e Satanás mais favorecido. Oséias 14, verso 8. Isaías 2, verso 20 e 30, verso 22. E a experiência de todos os cristãos confirma essa verdade. Em quarto lugar, após a conversão, um cristão se esforça para ser o mais eminente naquela graça específica que é mais contrária e oposta àquele pecado que já foi seu pecado amado, seu pecado íntimo, seu pecado querido. O pecado de amados Zaqueu era ser mundano e fraudador, mas, sendo convertido, ele trabalha para se destacar na restituição e na liberalidade. O pecado amado do carcereiro foi severidade e crueldade, mas, convertido, ele trabalha para se destacar em piedade e cortesia. O pecado amado de Paulo era perseguição, mas, convertendo-se, quão poderosamente ele se esforça para converter almas, edificar almas, fortalecer almas e estabelecer almas, e encorajar almas nos caminhos da igreja. Senhor, ele lhe dá por sua própria mão, que ele trabalhou mais abundantemente do que todos eles. O pecado amado de Agostinho, seu pecado íntimo, seu pecado querido, antes de sua conversão, era devassidão e impureza. Mas, quando ele se converteu, era muito cuidadoso e vigilante para armar-se contra esse pecado e evitar todas as tentações e ocasiões que pudessem levar a ele. Se o amado pecado de um homem, antes da conversão, for mundanismo, depois da conversão, ele trabalhará acima de tudo para se destacar na mente celestial. Ou se seu pecado amado tiver sido orgulho, então ele trabalhará acima de tudo para se destacar em humildade. Ou se seu pecado amado foi intemperança, então ele trabalhará acima de tudo para se destacar em temperança e sobriedade. Ou se seu pecado amado tiver sido devassidão e impureza, então ele trabalhará acima de tudo para se destacar em toda castidade e pureza. Ou se o seu pecado amado foi oprimir os outros, então ele trabalhará acima de tudo para se destacar em piedade e compaixão pelos outros. Ou se o seu pecado amado foi hipocrisia, então ele trabalhará acima de tudo para se destacar com sinceridade, etc. Em quinto lugar, embora nenhum homem piedoso, embora nenhum cristão gracioso sincero tenha algum pecado amado, ainda não há homem piedoso, não há alma graciosa sincera que não tenha algum pecado ou outro para o qual são mais propensos do que a outros. Todo cristão real tem sua inclinação para um tipo de pecado, e não para outro, o que pode ser chamado de pecado especial, pecado peculiar ou iniquidade própria, como Davi fala no Salmo 18, verso 23. Agora, o principal poder da graça e da retidão é visto e exercido principalmente na guarda de um homem de sua iniquidade. Agora, pode surgir aquele especial, aquele assédio, aquele pecado peculiar, ao qual uma alma graciosa pode ser mais propensa e viciada. Do temperamento e constituição de seu corpo. A tese e a constituição do corpo de um homem podem ser um instrumento mais preparado para um vício do que para outro. Ou 2. Pode surgir de seu chamado particular. Os cristãos têm chamados distintos e particulares que os inclinam a pecados específicos. Por exemplo, o chamado do soldado coloca em rapina e violência. Lucas 3, verso 14. Não faça violência a ninguém. E o chamado do comerciante o coloca mentindo, enganando e exagerando. E o chamado do ministro coloca lisonjeando com os ricos e grandes de sua paróquia, e agradando o resto falando de coisas tranquilas. Isaías 30, verso 10. E costurando travesseiros sobre os cotovelos, Ezequiel 13, versos 18 e 20. E os empregos dos magistrados e juízes os expõem à opressão, suborno, injustiça, etc. Se os cristãos não estão muito vigilantes, seus próprios chamados e ofícios podem ser uma armadilha muito grande para suas almas. Ou 3. Pode surgir de seu estado exterior e condição neste mundo, seja ele um estado de prosperidade ou um estado de adversidade, ou se ele está em um estado de casamento ou de solteiro. Muitas vezes, o estado exterior e a condição de um homem neste mundo exercem forte influência sobre ele, inclinando-o a este ou aquele pecado em particular, o que melhor se adequa à sua condição. Ou
4. Pode surgir de idades distintas e peculiares, pois é certo que idades distintas e peculiares inclinam fortemente as pessoas a pecados distintos e peculiares. A juventude se inclina à devassidão e prodigalidade, e a maturidade se inclina a orgulho e ambição, e a velhice se inclina à cobiça e irritabilidade. A experiência comum nos diz que muitas vezes a imoralidade sexual é a queridinha do pecador em sua juventude, e o mundanismo seu queridinho na época de sua idade madura. E sem controvérsia, as idades distintas e peculiares dos cristãos podem incliná-los mais fortemente a este ou aquele pecado do que a qualquer outro. Ou 5. Pode surgir dessa maneira distinta e particular de criação e educação que ele teve. A joia preciosa da fé não pode ser mantida em nenhum outro lugar, senão em pura consciência, que é o único palácio real em que deve habitar. 1 Timóteo 1 verso 19, mantendo a fé e a boa consciência. Hebreus 10 verso 22, vamos nos aproximar com um coração verdadeiro, em plena segurança da fé, tendo nosso coração aspergido de uma consciência má. Aquele que vem a Deus com um coração verdadeiro, honesto e reto, sendo espargido de uma consciência má, pode aproximar-se de Deus em plena certeza da fé. Enquanto a culpa nubla, obstrui e distrai a alma, que nunca pode estar com Deus, como deveria. Uma boa consciência tem confiança. A consciência é um milhar de testemunhas a favor ou contra um homem. A consciência é o pregador de Deus no seio. É melhor ficar seguro em uma cama de palha, do que ter uma consciência turbulenta em uma cama macia. Era um ditado divino de Sêneca, um pagão, a saber: se não houvesse Deus para castigá-lo, nem demônio para atormentá-lo, nem inferno para queimá-lo, nem homem para vê-lo, ele não pecaria, pelo contrário, pela feiura do pecado e tristeza de sua própria consciência. Mas, em quinto lugar, o carinho de qualquer pecado peculiar especial dificultará muito sua autoestima e reputação de Jesus Cristo, e assim o manterá longe do conforto e garantia de seu interesse nele, de modo que às vezes seus filhos mais queridos sejam constrangidos a dizer: Deus se afastou de mim e ele não me responde, nem por sonho nem por visão, nem por esse modo nem por aquele. 1 Samuel 28 verso 15. Mas, em sexto lugar, a maior e mais comum causa da falta de segurança, conforto e paz, é uma luxúria imortalizada, algum pecado secreto, especial e peculiar, ao qual os homens dão entretenimento, ou pelo menos, ao qual eles não se opõem tão vigorosamente, e renunciam com entusiasmo como deveriam. É isso que os coloca em dificuldades. E como deveria ser de outra maneira, vendo Deus, que é infinitamente sábio, santo e justo, não pode ou não revela os segredos de seu amor àqueles que abrigam seus inimigos conhecidos em seus peitos. O grande Deus não pode, ou não quer, considerar os choros e reclamações daqueles que brincam com aquele mesmo pecado que irrita suas consciências, e que convivem e piscam com a agitação e o funcionamento daquela mesma luxúria pela qual ele esconde o rosto deles, e escreve coisas amargas contra eles. Observe, todos os medos, dúvidas e escrúpulos são gerados sobre o pecado, reais ou imaginários. Agora, se o pecado é apenas imaginário, um julgamento retificado e iluminado pode dissipar fácil e rapidamente tais medos, dúvidas e escrúpulos, como o sol brilha nas nuvens, quando brilha em seu brilho. Mas se o pecado é real, não há possibilidade de curar esses medos, dúvidas e escrúpulos que surgem daí, senão por um arrependimento não fingido e pelo retorno desse pecado. Agora, se eu produzir todas as escrituras e exemplos que podem provar isso, devo transcrever uma boa parte da Bíblia, mas isso seria trabalho em vão, pois parece ter sido uma noção gravada na consciência natural, a saber, que o pecado contamina as pessoas, até que elas sejam lavadas, nem elas nem seus serviços podem ser aceitos. De onde surgiu o costume de colocar vasos de água na entrada de seus templos ou locais de culto? Aquele que carece de segurança, conforto, paz e visão de seu interesse em Cristo, lança fora todo o pecado conhecido e estabelece um curso universal de reforma, pois Deus não dará seus consolos aos que têm estômago estúpido. Aqueles que, contra a luz e o controle da consciência, brincam e mexem com esse pecado ou com aquele pecado, esses não terão comércio, nem comunhão com Deus e ele não levantará a luz do seu semblante. Apocalipse 2 verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Todas essas são expressões metafóricas que, sendo reunidas, chegam a ser tanto quanto garantia, mas assinale, estas são prometidas àquele que vencer, àquele que cavalga para vencer e conquistar. Que os cristãos se lembrem seriamente disso. Quanto mais alguém se esforça para se separar de seus pecados, mais doce e confortável será recordar a vitória que, pelo Espírito de graça, ele venceu seus pecados. Não há consolo, alegria ou paz,
em comparação com o que surge das conquistas do pecado, especialmente de pecados especiais. Quando Golias foi morto, que alegria e triunfo havia no acampamento. Então temos o mesmo aqui. Em sétimo lugar, o carinho por qualquer pecado especial ou peculiar impedirá a alma daquele caloroso, vivo, fervoroso, frequente, sazonal, sincero e constante modo de dever, que mais contribui para o aumento da graça, paz e conforto. Exegurança da salvação, etc. Em oitavo lugar, considere seriamente as várias afirmações e julgamentos simultâneos de nossos melhores e mais famosos teólogos no presente caso. Vou lhe dar um gostinho de algumas de suas palavras. Um homem, diz alguém, não pode ter paz em sua consciência, que favorece e retém qualquer pecado em si mesmo contra sua consciência. 2. Outro diz: um homem está em um estado condenável, quaisquer que sejam as boas ações que parecem estar nele, se ele não se entregar à obra do Espírito Santo, mas a qualquer pecado conhecido que lute contra a paz de consciência. Mas, 3. Até quando, diz outro, enquanto o poder da mortificação destrói suas afeições pecaminosas, e desde que você esteja sinceramente descontente com todo pecado, e mortifique as ações do corpo pelo Espírito, o seu caso é caso para a salvação. Mas, 4. Outro diz: uma boa consciência não tem o propósito de pecar, não, nem a irresolução contra o pecado. Isso deve ser entendido de propósitos habituais e de uma constante resolução contra o pecado. 5. A caixa rica e preciosa de uma boa consciência, diz outro, é poluída e tornada impura, se apenas uma mosca morta for permitida nela. Um pecado que é silenciosamente permitido a viver na alma sem ser perturbado, resistido ou lamentado, certamente estragará a paz de uma boa consciência. 6. Onde existe apenas um pecado, diz outro, nutrido e promovido, todas as outras graças são não apenas manchadas, mas abolidas. 7. Muito verdadeiro é o ditado de Tomás de Aquino. Todos os pecados são unidos, de modo que aquele que olha apenas para um pecado é tão desviado de Deus como se olhasse para todos, a cujo respeito Tiago diz: quem ofende em um é culpado de todos. Tiago 2 verso 10. Agora, para que você não se confunda com Aquino, nem com as escrituras que ele cita, você deve se lembrar que toda lei é apenas um todo. Êxodo 16 verso 18. Ezequiel 18 versos 10 a 13. Observe, quem quebra uma ordem habitualmente, quebra tudo, e na realidade não é assim. Os que são verdadeiramente piedosos em relação aos desejos, propósitos, inclinações, resoluções e empreendimentos habituais de suas almas, mantêm esses mesmos comandos que, na verdade, eles quebram diariamente. Mas uma consciência dispersiva não guarda nenhum mandamento de Deus. Aquele que voluntariamente se dá a liberdade de quebrar qualquer mandamento, é culpado de todos, isto é ou ele quebra a cadeia de deveres, e assim quebra toda a lei, sendo um todo, ou dois. Com a mesma disposição de coração, que ele voluntariamente quebra o mandamento, com a mesma disposição de coração, ele está pronto para quebrar tudo. O significado do apóstolo nisso, Tiago 2 verso 10, é certamente este, a saber, que suponha que um homem deve manter toda a lei por substância, exceto em algum particular. Ainda assim, ao permitir a si mesmo nesse particular, manifesta assim que ele não mantinha nenhum preceito da lei. Obediência e consciência para com Deus, pois, se o fizesse, teria cuidado em manter todos os preceitos. Tanto assim as palavras que se seguem são importantes, e por meio disso ele manifesta que é culpado de todos. Alguns outros concebem que, portanto, alguém pode ser considerado culpado de todos, porque, ao permitir qualquer pecado, ele se encontra sob a maldição que é ameaçada contra os transgressores da lei, Deuteronômio 27 verso 26. 8. Todo cristão deve ter em seu coração, diz outro, um propósito constante e resoluto de não pecar em nada, pois a fé e o propósito do pecado nunca podem permanecer juntos. Isso deve ser entendido como habitual, não real, de um objetivo constante, não transitório. Mas, 9. Uma falha em um diamante, diz outro, tira o brilho e o preço. Uma poça, se mergulharmos nela, nos contaminará. Só assim, um pecado vivido e permitido pode tornar um homem infeliz para sempre. Mas, 10. Uma volta errada pode afastar um homem do caminho. Um ato de traição faz um traidor. Gideão teve 70 filhos, mas um bastardo, e ainda assim esse bastardo destruiu todo o resto. Juízes 8 verso 31. Um pecado, vivido e permitido, pode destruir muito, diz outro. 11. Quem favorece um pecado, embora renuncie a muitos, apenas como Ben-Hadad se recupera de uma doença e morre de outra. Sim, ele apenas se esforça para ir para o inferno, diz outro. 12. Satanás,
por uma mentira para nossos primeiros pais, tornou infrutífero o que o próprio Deus havia pregado a eles imediatamente antes, diz outro. 13. Um homem pode, por um breve ato de pecado, trazer uma longa maldição sobre si e sua posteridade, como Cão fez quando viu seu pai Noé bêbado. Gênesis 9 versos 24 e 25. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Canaã era filho de Cão. Noé, como a boca de Deus, profetizou uma maldição sobre o filho pelo pecado de seu pai. Aqui, Cão é amaldiçoado em seu filho Canaã, e a maldição implicou não apenas a Canaã, mas também a sua posteridade. Noé profetiza uma longa série e cadeia de maldições sobre Canaã e seus filhos. Ele torna a maldição hereditária ao nome e à nação dos cananeus. Um servo de servo será para seus irmãos, isto é, o servo mais vil e mais baixo, pois o hebraico expressa o grau superlativo através de uma duplicação como vaidade de vaidades, isto é, muito vaidoso, uma canção de canções, isto é, uma música excelente. Apenas assim, aqui, um servo de servos, isto é, o servo mais vil e mais baixo. Maldição pesada e prodigiosa, por conta de um pecado. Mas, 14. Satanás pode contentar-se em que os homens se rendam a Deus em muitas coisas, desde que sejam apenas fiéis a ele em alguma coisa, pois ele sabe muito bem que, como um grão de veneno pode envenenar um homem, e uma punhalada no coração pode matar um homem. Assim, um pecado sem arrependimento, um pecado permitido, retido, valorizado e praticado certamente condenará um homem. Mas, 15. Embora todas as partes do corpo de um homem sejam saudáveis, exceto apenas uma, essa parte doente e ulcerosa pode ser mortal para você, pois todos os membros sadios não podem preservar sua vida, mas esse membro doente e ulceroso apressará sua morte. Assim, um pecado permitido, concedido e vivido trará matança e condenação a você. 16. Observe, diz outro, que um pecado não mortificado, permitido e retido intencionalmente, consumirá toda a aparência de virtude e piedade. A alta estima de Herodes por João e seu ministério, e por reverenciá-lo e ouvi-lo, todas as coisas boas são entregues e deixadas de lado na instância e no comando de seu pecado mestre, seu pecado reinante. A cabeça de João deve seguir em frente, se ele não permitir que Herodes aproveite suas herodíades em silêncio. Mas, 17. Alguns deixarão todos os seus pecados, exceto um. Jacó deixaria todos os seus filhos irem, exceto Benjamim. Satanás pode segurar um homem o suficiente por um pecado que lhe permita viver nele, como o passarinheiro pode segurar o pássaro suficiente por uma asa ou por uma garra. 18. Policarpo, no tempo da perseguição, quando recebeu ordem de prestar um juramento, ele respondeu: 86 anos me esforcei para servir a Deus, e tudo isso enquanto ele nunca me tratou mal. Como então posso falar mal de tão bom Senhor e Mestre, que há tanto tempo me preservou? Sou cristão e não posso jurar. Que pagãos e infiéis jurem. Se quiserem, eu não posso fazê-lo, nem mesmo para salvar a minha vida. 19. Uma disposição voluntariosa, no coração ou na vida, qualquer transgressão conhecida contra o Senhor, é uma violação da santa lei de Deus. É uma luta contra a honra e a glória de Deus, e é uma reprovação aos olhos de Deus, a onipresença de Deus. 20. A manutenção de qualquer transgressão conhecida contra o Senhor pode pôr em perigo as almas dos outros, e pode ser encontrada lutando contra todos os gritos, orações, lágrimas, promessas, votos e convênios que você fez a Deus, quando você esteve em um leito de dor, ou em perigos eminentes, ou perto da morte. Ou então, quando você esteve buscando solenemente o Senhor, sozinho ou com outras pessoas. Essas coisas devem ser pensadas com frequência e seriedade, por aqueles tolos pobres emaranhados por qualquer luxúria. 21. Manter qualquer transgressão conhecida contra o Senhor, seja de coração ou de vida, é uma grande tentação de Satanás para tentar a alma. Também inutilizará enormemente a alma para todos os tipos de deveres e serviços que ele deve a Deus, a si mesmo ou a outros. Isso também afetará todos os problemas, aflições e angústias de um homem. Também estabelecerá uma base para o desespero, e fará com que a morte, que é o rei dos terrores e o terror dos reis, seja muito terrível para a alma. 22. A manutenção de qualquer transgressão conhecida contra o Senhor, seja de coração ou de vida, lutará contra todos esses padrões e exemplos nas Escrituras Sagradas, a quem, em dever e honra, somos obrigados a imitar e seguir. Onde você encontra em qualquer das Escrituras abençoadas, que qualquer dos patriarcas, profetas, apóstolos ou santos, seja sempre encarregado de manter uma disposição ou uma vontade voluntária, em seus corações ou vidas, qualquer transgressão conhecida contra o Senhor. 23. A manutenção de qualquer transgressão conhecida contra o Senhor dificultará muito toda a comunhão clara, doce e permanente com Deus.
Os pais não sorriem para os filhos nem mantêm comunhão íntima com eles, enquanto persistem na desobediência. 24. A manutenção, no coração ou na vida, de qualquer transgressão conhecida contra o Senhor, lutará contra a contínua alegria, paz, conforto e segurança da alma. A alegria no Espírito Santo não fará seu ninho em lugar algum, senão em uma alma santa. Na medida em que o Espírito está entristecido, ele suspende suas consolações. Lamentações 1 verso 16. Um homem não terá mais conforto de Deus, do que ele toma consciência de pecar contra Deus. Uma consciência boa em ponto de integridade também será boa em ponto de tranquilidade. Se nossos corações não nos condenam, temos confiança em Deus. Atos 24 verso 16. Oh, que conforto e consolo tem a consciência limpa. Ele tem algo para responder sem acusações. Concluirei esse particular com uma notável frase de Bernard. As alegrias de uma boa consciência são o paraíso das almas, o deleite dos anjos, o jardim das delícias, o campo das bênçãos, o templo de Salomão, a corte de Deus, a habitação do Espírito. 25. A manutenção de qualquer transgressão conhecida, seja de coração ou de vida, contra o Senhor, é um alto desprezo dos olhos de Deus que tudo veem, da onipresença de Deus. É sabido que Assuero, aquele grande monarca, disse a respeito de Amã, ao entrar, o encontrou jogado na cama da rainha em que ela estava sentada. O que? Diz ele. Será que ele vai atacar a rainha bem aqui no palácio, diante dos meus olhos? Ester 7 verso 8. Havia ênfase matadora nas palavras diante dos meus olhos. O que? Ele se atreverá a cometer uma vilania, quando eu fico olhando? Ó senhores! Agir perversamente aos olhos de Deus é algo que ele considera a maior afronta e indignidade que lhe podem ser possivelmente cometidas. O que? Diz ele. Você ficará bêbado diante de mim, e jura e blasfema diante de mim, e será imundo diante de mim, e quebrará minhas leis diante de meus olhos. Este é, então, o agravante mortal de todo pecado, que é feito diante da face de Deus, na presença de Deus. A própria consideração da onipresença de Deus, que ele sustenta e observa, deve ser um impedimento para interromper o processo de todas as intensidades iníquas e uma grande dissuasão do pecado. Era um excelente ditado de Ambrósio. Se você não pode se esconder do sol, que é o ministro da luz de Deus, quão impossível será se esconder daquele cujos olhos são 10.000 vezes mais brilhantes que o sol. O olho de Deus é o melhor marechal para manter a alma em uma ordem adorável. Que seu olho esteja sempre naquele que está sempre em você. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15 verso 9. Não há uma cortina entre Deus e você. Deus é todo olho. Ele vê todas as coisas, em todos os lugares e em todos os momentos. Quando você estiver em segredo, considere a presença de consciência, que é mais do que 1000 testemunhas, e Deus está presente, que é mais do que 1000 consciências. Um deles tinha a câmara pintada cheia de olhos. De qualquer maneira que ele olhasse, ele ainda poderia ter alguns olhos nele. E aquele, de acordo com o conselho do moralista, sempre sob os olhos de um guardião, pode ser mais cuidadoso de seu comportamento. Ó senhores! Se os olhos dos homens fazem o mais vil para tolerar suas concupiscências amadas por um tempo, que o adúltero vigia o crepúsculo e aqueles que estão bêbados ficam bêbados durante a noite, quão poderosos serão os olhos e a presença de Deus? Aqueles que temem a sua ira e conhecem a doçura do seu favor. O pensamento dessa onipresença de Deus o afligirá do pecado. Geazi não se atreveu a pedir ou receber qualquer parte dos presentes de Naamã na presença de seu mestre, mas quando ele saiu da vista de Eliseu, ele contou sua mentira e deu lugar às suas concupiscências. Os homens nunca pecam mais livremente do que quando supõem sigilo. Eles quebram em pedaços o seu povo, ó Senhor, e afligem a sua herança. Eles matam a viúva e o estranho, e matam os órfãos, mas dizem: o Senhor não vê, nem o Deus de Jacó o considerará. Salmo 94 versos 5 a 7. Aqueles que abundavam em abominações disseram: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ezequiel 8 versos 9 e 12. O homem piedoso é dissuadido da iniquidade, mediante a consideração dos olhos e da onisciência de Deus. Provérbios 5 versos 20 e 21. José viu Deus na sala e, portanto, não ousou ceder à luxúria. Mas a esposa de Potifar não viu senão José, e por isso era insolentemente sedutora e tentadora à imoralidade. Eu li sobre 2 homens piedosos que seguiram caminhos contrários com 2 prostitutas, a quem eles desejavam recuperar de seu curso perverso da vida. Um dos homens disse a uma das mulheres que ele desejava desfrutar da companhia dela em segredo. Depois que ela o trouxe para uma sala privada e trancou a porta, ele disse a ela: todas as suas barras e ferrolhos não podem manter Deus de fora.
O outro homem piedoso pediu que a outra prostituta se mostrasse abertamente com ele nas ruas, o que ela rejeitou como um pedido insano. Ele então disse a ela: era melhor fazê-lo diante dos olhos de uma multidão, do que diante dos olhos do Deus que tudo vê. Porque a presença daquele Deus que odeia o pecado e que está decidido a puni-lo com chamas do inferno não nos deixa envergonhados ou com medo de pecar e o desafia na sua cara. 26. Houve muitos pródigos que, por um dado, perderam uma herança justa. Um homem pode ser morto com uma facada de um canivete, um buraco em um navio pode afundá-lo, um ladrão pode roubar a um homem tudo o que ele tem no mundo. Um homem pode escapar de muitos pecados graves, e ainda assim, vivendo sob a permissão de algum pecado, pode ser privado da glória do céu para sempre. Moisés veio à vista de Canaã, mas por um pecado, não santificando o nome de Deus, ele foi excluído. E não menos será para qualquer homem que, por viver em algum pecado, será para sempre excluído do reino dos céus. Não, mas para que haja alguns restos de pecado, e ainda assim o coração seja tirado de todo pecado, mas se houver algum segredo que se feche com qualquer caminho de pecado. 27. Como o filósofo diz, um copo ou algo que tem um buraco nele não é copo. Ele não aguenta nada e, portanto, não pode realizar o uso de um copo, embora tenha apenas um orifício. Da mesma forma, se o coração tem apenas um buraco, se retém o diabo, mas em uma coisa, se faz escolha, a não ser pecar, deitar-se, mergulhar e cair, evacua todo o bem, pelo entretenimento daquele único pecado. Toda a caixa de unguento será estragada pela queda de uma mosca nela. No estado de graça, nenhum homem pode ter um interesse total em Cristo até que todo pecado reinante e dominador seja erradicado. Assim, você vê os julgamentos simultâneos de nossos mais famosos teólogos, contra os homens permitindo, concedendo ou mantendo qualquer pecado conhecido contra sua luz e consciência. Mas, para que essas palavras possam recair com mais peso e poder sobre toda alma pobre que esteja enredada em qualquer desejo vil, reflita seriamente e com frequência em considerar os seguintes itens. Primeiro, não é de propósito algum que um homem se desvie de alguns pecados, se ele não se vira de todos os seus pecados. Tiago 1 verso 26. Se alguém se considera religioso e ainda não mantém um controle rígido da língua, engana a si mesmo e sua religião não vale nada. À primeira vista, pode parecer difícil dizer que, para uma falha na língua, toda religião de um homem deve ser considerada vã, e, no entanto, o Espírito Santo conclui peremptoriamente: deixe um homem tornar cada vez mais gloriosa uma profissão de religião. Ainda assim, se ele se der liberdade para viver na prática de qualquer pecado conhecido, sim, embora seja apenas um pecado de língua, sua religião é inútil, e esse pecado separará de Deus para sempre. Se uma esposa é submissa ao marido em muitas coisas, ainda que ela entretenha qualquer outro amante em sua cama além dele, alienará para sempre os afetos dela e fará uma separação eterna entre eles. A aplicação é fácil. Passar de um pecado para outro é apenas ser jogado de uma mão do diabo para outra. É apenas, como Ben-Hadad, recuperar-se de uma doença e morrer de outra. É apenas esforçar-se para ir para o inferno. Se um navio tiver 3 vazamentos, e apenas 2 forem parados, o terceiro afundará o navio. Ou se um homem tem 2 feridas graves em seu corpo, e recebe apenas cura de uma, aquela que é negligenciada certamente o matará. Dá-se o mesmo aqui. Herodes e Judas, com os escribas e fariseus, há centenas de anos experimentaram essa verdade. Mas, em segundo lugar, obediência parcial não é verdadeira obediência. É apenas obediência universal, que é verdadeira obediência. Êxodo 24 verso 7. Tudo que o Senhor disse, faremos e seremos obedientes. Somente esses são realmente obedientes, que desejam fazer tudo o que é ordenado, pois obedecer é fazer o que é mandado, porque é mandado. Embora a coisa feita seja ordenada, ainda assim, se não for feita, porque é ordenada, não é obediência genuína. Agora, se essa é a natureza da obediência, então onde a obediência é genuína, não é parcial, mas universal, pois quem faz alguma coisa que é ordenada porque é ordenada, terá cuidado para fazer tudo o que é ordenado, havendo a mesma razão para todos. Aqueles que são apenas por uma obediência parcial, eles rompem o vínculo e a razão de toda obediência, pois toda obediência deve ser fundamentada na autoridade e vontade de Deus, porque Deus, que tem autoridade sobre todas as suas criaturas, quer e ordena que obedeçamos a sua voz, que andemos nos seus estatutos. Por essa mesma razão, somos obrigados a obedecê-lo, e se obedecermos por esse motivo, devemos andar em todos os seus estatutos, pois ele nos ordenou. Deus uniu tantos deveres de sua lei que, se não houver um cuidado consciente de andar de acordo com tudo que a lei exige, o homem se torna um transgressor de toda a lei, de acordo com Tiago 2.10. Quem guardar toda a lei, e ainda assim ofender em um ponto,
é culpado de todos. O vínculo de todos é quebrado, a autoridade de todos é desprezada, e aquela disposição maligna, aquele estado de espírito pecaminoso, que trabalha em um homem para se aventurar para a violação de um comando, o faria se aventurar para a violação de qualquer comando. Não por alguma fraqueza da natureza, ou porque sua bolsa não se sustentará para mantê-lo, ou por vergonha ou perda, ou por causa dos olhos de amigos, ou da espada do magistrado, ou por outros respeitos sinistros. Aquele que se dá a liberdade de viver na violação de qualquer mandamento de Deus, é qualificado com uma disposição de coração para quebrar todos eles. Cada pecado contém praticamente todo o pecado nele. Aquele que se permite a liberdade de viver na violação de qualquer lei particular de Deus, lança desprezo à autoridade que fez toda a lei, por esse motivo, quebra tudo. E o apóstolo dá a razão disso no versículo 11, pois aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Agora, se você não cometer adultério, mas se você matar, você se tornará um transgressor da lei, não que seja culpado de toda a lei individualmente, mas coletivamente, pois a lei é um todo, há uma cadeia de deveres, e todos estão tão ligados um ao outro que você não pode quebrar um elo da cadeia, e não quebrar toda a cadeia. Ninguém pode viver na violação de qualquer mandamento conhecido de Deus, e não violar todo o mandamento de Deus. Não tem consideração real por nenhum dos mandamentos de Deus, aquele que não tem consideração por todos os mandamentos de Deus. Existe um e o mesmo legislador em relação a todos os mandamentos, quem deu uma ordem também deu outra. Portanto, aquele que observa o mandamento em obediência a Deus, de quem é esse mandamento, observará tudo, porque todos são seus mandamentos, e quem despreza o mandamento é culpado de todos, porque despreza a autoridade daquele que lhes deu todos. Mesmo naqueles mandamentos que ele observa, ele não respeita a vontade e a autoridade daquele que os deu. Portanto, como Calvino bem observa que não há obediência a Deus, onde não há um esforço uniforme para agradar a Deus, tanto em uma coisa como em outra. Em terceiro lugar, a obediência parcial tende ao ateísmo. Pela mesma razão que você menospreza a vontade de Deus em qualquer mandamento, pela mesma razão você pode desprezar a vontade de Deus em todo mandamento. Pois todo mandamento de Deus é sua vontade, e é santo, espiritual, justo e bom, Romanos 7 verso 12 e 14, e contrário aos nossos desejos pecaminosos. E se essa é a razão pela qual tais e tais mandamentos de Deus não dominam você, então, pela mesma razão, nenhum deles deve ter autoridade sobre você. Em quarto lugar, Deus exige obediência universal. Deuteronômio 5 verso 33, 10 verso 12, e 11 versos 21 e 22, e Jeremias 7 verso 23. Anda em todos os caminhos que eu te ordenei, para que seja bom para você. Mateus 28.20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, etc. Em quinto lugar, a obediência parcial é uma acusação audaciosa contra o próprio Deus, quanto à sua sabedoria, poder ou bondade, para aqueles estatutos de Deus aos quais você não obedecerá, ou são tão justos quanto os demais, e santos como os demais, e tão espirituais quanto os demais, e tão bons quanto os demais, ou não são. Se são tão santos, espirituais, justos e bons quanto os demais, por que você não deve andar neles tão bem quanto no restante? Dizer que eles não são tão santos, espirituais, justos, etc., como os demais, que acusação blasfema é essa contra o próprio Deus, ao prescrever a você qualquer coisa que não seja justa e boa, etc. vontade, que é a regra de toda justiça e bondade, ser parcialmente justa e parcialmente injusta, ser parcialmente boa e parcialmente ruim. Em sexto lugar, Deus se deleita na obediência universal e nos que a praticam. Deuteronômio 5 verso 29. Quem dera houvesse neles um coração que eles me temessem e guardassem todos os meus mandamentos sempre. Sobre esse relato, Abraão é chamado amigo de Deus nas Escrituras 3 vezes, Isaías 41 verso 8, 2 Crônicas 20 verso 7, Tiago 2 verso 3. E, exatamente da mesma maneira, Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração. Atos 13 verso 22. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade, ou todas as minhas vontades, para observar a universalidade e sinceridade de sua obediência. Em sétimo lugar, não existe um estatuto de Deus que não seja bom e para o nosso bem. Consequentemente, devemos andar em todos os seus estatutos. Andareis em todos os caminhos que o Senhor teu Deus te ordenou, para que possas viver e que vá bem contigo. Em que caminho o Senhor nos ordenou que seguíssemos, senão no que diz respeito à sua própria glória, também ao nosso bem? Não é bom para nós amar o Senhor, estabelecê-lo como objeto do nosso temor, e agir com fé nele, e adorá-lo em espírito e em verdade, e ser terno de sua glória e santificar os seus dias, e evitar o pecado, e manter-se próximo dos seus caminhos?
Mas, em oitavo lugar, a obediência universal é a condição sobre a qual a promessa de misericórdia e salvação decorre. Ezequiel 18 verso 21. Se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é lícito e correto, certamente viverá, não morrerá. Em nono lugar, nosso coração deve ser perfeito com o Senhor nosso Deus. Você será perfeito com o Senhor seu Deus, e ande diante de mim e seja perfeito. Agora, como se pode dizer que nossos corações são perfeitos com Deus, se nos equivocamos com Ele, se em algumas coisas obedecemos, e em outras não obedecemos, se andarmos em alguns de seus estatutos, mas não andaremos em todos os seus estatutos, se em algumas partes seremos seus servos, e em outras partes de nossas vidas seremos servos do pecado. Mas, em décimo lugar, se o coração estiver bom e reto, produzirá obediência completa e universal. Salmo 119, verso 80. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. E versículo 6. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Por esses versículos, comparados juntos, parece que o coração é sincero, quando um homem respeita todos os mandamentos de Deus. Sem uma obediência universal, um homem nunca pode ter essa esperança que não envergonha. Mas, em primeiro lugar, devemos esforçar-nos por andar em todos os estatutos de Deus, ou então devemos encontrar alguma dispensação ou tolerância de Deus para nos libertar e nos desculpar, embora não andemos em todos eles. Agora, que mandamento existe da obediência que Deus perdoa qualquer homem, ou não o punirá pela negligência da obediência a ele? O apóstolo diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2 verso 10. Se ele equivoca com Deus, quanto a qualquer mandamento particular dele, seu coração está ruim. Ele é culpado de tudo, ele realmente não tem consideração por nenhuma das demais leis de Deus. Mas, 12º, os preciosos santos e servos de Deus, cujos exemplos são registrados e apresentados para nossa imitação, têm sido muito cuidadosos ao realizar obediência universal. Você vê isso em Abraão, que estava pronto para obedecer a Deus em todos os seus mandamentos reais. Quando Deus ordenou que ele deixasse seu país e a casa de seu pai, ele fez isso. Gênesis 12. Quando Deus ordenou que ele fosse circuncidado, embora fosse ao mesmo tempo vergonhoso e doloroso, ele se submeteu a isso. Gênesis 17. Quando Deus ordenou que ele mandasse embora seu filho Ismael, embora quando Sara lhe falasse sobre isso, a coisa lhe parecesse muito dolorosa, assim que ele viu que era vontade de Deus, ele foi obediente a ela. Quando Deus ordenou que ele sacrificasse seu filho Isaque, seu único filho, filho de sua velhice, filho da promessa, filho de seu deleite. Sim, aquele filho de quem deveria proceder Jesus, em quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Embora tudo isso possa parecer cruzar a natureza e a graça, tanto a razão quanto a religião, ainda Abraão estava disposto a obedecer a Deus nisto também, e a fazer o que ele ordenou. Gênesis 22. Assim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que cumpriu todas as suas vontades, conforme o original está em Atos 13 verso 22. E é dito de Zacarias e Isabel que andaram em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, etc. Lucas 1 verso 6, 1 Tessalonicenses 2 verso 10. Vocês são testemunhas, e Deus também, como nos comportamos de maneira santa, justa e sem culpa, entre vocês que creem. Em 13º, a obediência universal fala da força de nosso amor a Cristo e da realidade de nossa amizade com Cristo. João 15 verso 14. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Mostra mais amor ao pai, aquele filho que observa todos os seus preceitos, e mostra muito amor ao seu mestre, aquele servo que observa todos os mandamentos de seu mestre, e mostra muito amor ao marido, aquela esposa que observa tudo o que ele exige no Senhor. Em 14º lugar, a obediência universal dará mais paz, descanso, quietude e conforto à consciência. Tal cristão será como um olho que não tem condições de perturbá-lo, como um reino que não tem rebelde para incomodá-lo, como um navio que não tem vazamento para perturbá-lo. Salmo 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Mas, em 15º lugar, a santidade do homem deve ser conforme a santidade de Deus. Efésios 5 versos 1 e 2. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Mateus 5,48. Seja perfeito, como seu Pai Celestial é perfeito. Agora Deus é justo em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras, e assim todos deveriam desejar e se esforçar para ser, quem seria salvo. 1 Pedro 1 versos 15 e 16. Mas segundo é santo aquele que vos chamou,
Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Mas, 16º, a santidade de um cristão deve ser conforme a santidade de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11 verso 1. Agora, Cristo era santo em todas as coisas. Cabe a nós, disse ele, cumprir toda a justiça. E esse deveria ser o cuidado de todos que professam ser de Cristo, de se esforçarem para serem santos como Cristo era santo. 1 João 2 verso 6. Quem diz que está nele, deve andar como ele andou. Mas, em 17º lugar, os servos devem obedecer a seus senhores terrenos, não apenas em algumas coisas, mas em todas as coisas que são justas e lícitas. Tito 2 verso 9. Quanto aos servos, que sejam, em tudo, obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Que mestre ficará contente que seu servo escolha até que ponto ele observará e fará as coisas que ele exige dele? Muito menos podemos pensar que tais desempenhos arbitrários e parciais agradarão a Deus, que é nosso Mestre Celestial. 18º. As promessas de misericórdia, tanto espirituais quanto temporais, são entregues à obediência universal. 1 Reis 6 versos 12 e 13. Ezequiel 18 versos 21 a 28. Recorra a todas essas promessas e se dedique a elas, etc. 19º. Um pecado nunca vai sozinho, como você pode ver nas quedas de Adão e Eva, Ló, Abraão, Noé, Jacó, José, Jó, Davi, Salomão, Pedro, Acabe, Judas, Jeroboão. Um pecado abrirá caminho para mais, como um pequeno ladrão pode abrir a porta para deixar entrar outros muito grandes. Satanás certamente se aninhará, se alojará nos menores pecados, como os pássaros se aninham e se alojam nos menores galhos da árvore, e lá ele fará todo o possível para chocar todo tipo de maldade. Uma pequena fatia abre caminho para uma maior, e pequenos pecados abrem caminho para maiores. 20º. As razões de abandonar o pecado são universalmente vinculativas a uma alma graciosa. Existem as mesmas razões para um homem penitente se afastar de todos os pecados, assim como existem para ele se afastar de qualquer pecado em particular. Você se afasta deste ou daquele pecado porque o Senhor o proibiu. Porque, no mesmo fundamento, você deve se desviar de todo pecado, pois Deus proibiu todo pecado, assim como este ou aquele pecado em particular. Existe a mesma autoridade que proíbe ou comanda, em todos, e se a autoridade de Deus assombrar um homem por cometer um pecado, ele o assombrará por todos, etc. Mas, 21º, um pecado permitido e vivido manterá Cristo e a alma separados. Como um rebelde, um traidor, escondido mantido em casa, manterá um príncipe e seus súditos separados, ou como uma pedra no cano manterá a água represada. Então, temos o mesmo aqui. Mas, 22º, um pecado permitido e vivido, deixa a pessoa inapta ao sofrimento. Como um corte no ombro pode impedir um homem de carregar um fardo. Será que dará a vida por Cristo? Quem não pode, quem não deixa a luxúria por Cristo? Mas, 23º, um pecado permitido e vivido, é suficiente para privar um homem para sempre do bem maior. Um pecado permitido, certamente privará um homem da abençoada visão de Deus, e de todos os tesouros, prazeres e delícias que estão à direita de Deus. Um pecado despojou os anjos caídos de toda a sua glória, e um pecado despojou nossos primeiros pais de toda a sua dignidade e excelência. Gênesis 3. 4,5. Uma mosca na caixa de unguento precioso estraga a caixa inteira. Um ladrão pode roubar um homem de todo o seu tesouro. Uma doença pode privar um homem de toda a sua saúde. E uma gota de veneno estragará toda a taça de vinho. E assim um pecado permitido e vivido fará um homem infeliz para sempre. Uma pedra de moinho afundará um homem no fundo do mar. Mas, 24º, um pecado permitido e vivido comerá toda a paz de consciência. Como uma corda estridente estragará a música mais doce. Assim, um pecado permitido e vivido estragará a música da consciência. Um pirata pode roubar um homem de tudo o que ele tem neste mundo. Mas, 25º e último, o pecador deve ter Deus para perdoá-lo, não apenas de alguns de seus pecados, mas de todos os seus pecados, e, portanto, é apenas justo que ele se retire de todos os seus pecados. Se Deus é tão fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, devemos ser tão fiéis e justos para abandonar todos os nossos pecados. O gesso deve ser tão largo quanto a ferida e o bisturi, comprido e profundo como a ferida. Argumenta hipocrisia horrível, loucura condenável e impudência surpreendente, para um homem pedir perdão por esses mesmos pecados que está decidido a nunca abandonar, etc. Objecam. Mas é impossível para qualquer homem na terra andar em todos os estatutos de Deus,
obedecer a todos os seus mandamentos, fazer sua vontade em todas as coisas, andar de acordo com toda a extensão da lei real de Deus. Solução. Eu respondo: há uma dupla caminhada em todos os estatutos de Deus, há uma dupla obediência a todos os mandamentos reais de Deus. Primeiro, um é legal, quando tudo é feito, o que Deus exige, e tudo é feito como Deus exige, quando não há um caminho de dever, mas nós o percorremos perfeita e continuamente. Assim, nenhum homem na terra faz ou pode andar em todos os estatutos de Deus, ou fazer plenamente o que ele ordena. Todos tropeçamos de várias maneiras. Tiago 3 verso 2. Só assim, Eclesiastes 7 verso 20, não há homem justo na terra que faça o que é certo e que nunca peque. 1 Reis 8 verso 46. Porque não há homem que não peque. Provérbios 20 verso 9. Quem pode dizer: limpei meu coração, sou puro do meu pecado? Jó 14 verso 4. Quem pode tirar uma coisa limpa de uma imunda? Ninguém. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Em segundo lugar, é evangélico, quem caminha tanto em todos os estatutos de Deus, e guarda todos os mandamentos de Deus, como é aceito em Cristo contabilizado, como se os guardássemos a todos. Essa caminhada em todos os estatutos de Deus, a observância de todos os seus mandamentos e a realização de todos eles não são apenas possíveis, mas também são reais em todo crente, em todo cristão sincero. Consiste nessas informações. Primeiro, a obediência evangélica consiste na aprovação de todos os estatutos e mandamentos de Deus. Romanos 7 verso 12. O mandamento é santo, e justo e bom. Verso 16. Concordo com a lei de que é boa. Há reconhecimento e consentimento. Salmo 119 verso 128. Estimo todos os seus preceitos sobre todas as coisas como corretos. Um cristão sincero aprova todos os mandamentos divinos, embora ele não os possa guardar perfeitamente. Mas, em segundo lugar, a obediência evangélica consiste em uma submissão consciente à autoridade de todos os estatutos de Deus. Todo mandamento de Deus tem autoridade em seu coração e sobre seu coração. Salmo 119 verso 161. Meu coração teme a sua palavra. Um cristão sincero admira todo mandamento conhecido de Deus e tem um respeito espiritual por todos eles. Salmo 119, verso 6. Tenho respeito por todos os seus mandamentos. Mas, em terceiro lugar, a obediência evangélica consiste em uma vontade cordial e um desejo cordial de andar em todos os estatutos de Deus e obedecer a todos os mandamentos de Deus. Romanos 7, verso 18. Pois a vontade está presente comigo. Salmo 119, verso 5. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Verso 8. Vou guardar seus estatutos. Mas, quarto, a obediência evangélica consiste em um doce deleite em todos os mandamentos de Deus. Salmo 119, verso 47. Deleito-me nas suas ordens porque as amo. Romanos 7, verso 22. Deleito-me na lei de Deus segundo o homem interior. Mas, em quinto lugar, quem obedece sinceramente, obedece universalmente. Embora não em relação à prática, que é impossível, mas em relação à afeição, ele ama todos os mandamentos de Deus. Sim, ele ama muito aqueles mandamentos de Deus que não pode obedecer, por causa da fraqueza da carne, por razão do corpo de pecado e morte que ele carrega consigo. Reflita sobre o Salmo 119, verso 97. Oh, como amo a tua lei! Ele sentiu uma pontada de amor, que de outra forma não poderia ser exalada, senão por essa exclamação sincera. Ó como amo a tua lei, versos 113, 163, 127, 159 e 167. Reflita sobre todos esses versículos. Mas, em sexto lugar, um cristão sincero obedece a todos os mandamentos de Deus. Ele é universal em sua obediência, no que diz respeito à valorização ou estima. Ele valoriza muito todos os mandamentos de Deus. Ele preza muito todos os mandamentos de Deus. Como você pode ver claramente, comparando essas escrituras, Salmo 119 verso 72, 127 e 128, 19 versos 8 a 11, Jó 23 verso 12. Mas, em sétimo lugar, um cristão sincero é universal em sua obediência, com respeito a seu propósito e resolução. Ele propõe e resolve, com a ajuda divina, obedecer a todos, aguardar todos. Salmo 119 verso 106. Jurei, e o cumprirei, que guardarei os teus juízos justos. Salmo 17, verso 3. Propus que minha boca não transgredisse. Mas, em oitavo lugar,
Um cristão sincero é universal em sua obediência, em relação à sua inclinação. Ele tem uma inclinação habitual nele para guardar todos os mandamentos de Deus. 1 Reis 8 versos 57 e 58. 2 Crônicas 30 versos 17 a 20. Salmo 119 verso 112. Inclinei meu coração a cumprir seus estatutos sempre, até o fim. Mas, nono e último, sua guarda evangélica de todos os mandamentos de Deus consiste em seu sincero esforço para guardá-los todos. Eles se colocam em todos os caminhos e partes da obediência. Eles não desprezam voluntariamente ou negligenciam qualquer mandamento, mas estão se esforçando para se conformar a ele. Como um filho obediente, cumpre todos os mandamentos de seu pai, pelo menos em um esforço. Assim, cristãos sinceros tomam consciência de guardar todos os mandamentos de Deus em relação aos empreendimentos. Salmo 119, verso 59. Voltei meus pés aos teus testemunhos. Deus estima a obediência evangélica como sendo uma obediência perfeita. Zacarias teve suas falhas. Ele hesitou na incredulidade quanto ao nascimento de João, pela qual ficou mudo, mas o texto diz que ele andou em todos os mandamentos do Senhor sem culpa, Lucas 1 verso 6, porque ele desejava e se esforçava cordialmente em obedecer a Deus em todas as coisas. A obediência evangélica é verdadeira para a essência, embora não seja perfeita para o grau. Um filho de Deus obedece a todos os mandamentos de Deus, em relação a todos os seus sinceros desejos, propósitos, resoluções e empreendimentos, e a isto Deus aceita em Cristo por perfeita e completa obediência. Esta é a glória da aliança da graça. Deus aceita e estima a obediência sincera como obediência perfeita. Os que sinceramente se esforçam para guardar toda a lei de Deus, eles guardam toda a lei de Deus em um sentido evangélico, embora não em um sentido legal. Um cristão sincero não adere à primeira tábua da lei, e negligência a segunda, como fazem os hipócritas, nem ele adere à segunda e despreza a primeira, como fazem os homens profanos. Ó cristãos, por seu apoio e conforto, saibam que quando seus desejos e esforços são para fazer a vontade de Deus inteiramente, tanto em uma coisa como em outra, Deus graciosamente perdoa suas falhas e passa por suas imperfeições. Ele o poupará, como um homem poupa o filho que o serve. Malaquias 3 verso 17. Embora um pai veja seu filho falhar e falhe em muitas coisas que ele ordena que ele faça, ainda sabendo que seus desejos e esforços devem servi-lo e agradá-lo ao máximo, ele não será rígido e severo com ele, mas será indulgente com ele, e o poupará, sentirá pena dele e lhe mostrará todo amor e bondade. A aplicação é fácil.